Sejam todos bem-vindos, esse é o Sopro Podcast. Eu sou o Anderson, Paulo, Tiago, Daniel e Diego. É isso aí, pessoal, estamos iniciando o Sopro Podcast. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso podcast, eu gostaria de falar, o Tiago gostaria de falar dos nossos patrocinadores. Vai lá, Tiago. Esse aí, vamos embora. Nosso primeiro patrocinador oficial, Fátima Almeida Ateliê e Variedades. Com ela você compra canecas, você compra decorações, Tupperware, ela vende de tudo e ela entrega próximas estações do Itaim Paulista, na sua residência também. É só ligar para ela. O telefone é 98168-7696. Fátima Almeida. Gesso Artilar, o melhor lugar para você poder decorar a sua casa, fazer uma samba com painel em 3D, no gesso, a iluminação, deixar a sua casa top. Pode contratar o pessoal aí, o pessoal show de bola, tá bom? O telefone é 954369181 ou 947299713. Gesso Artilar, vem correr para aproveitar. Spes Representações. A Spes Representações vende maquiagem, ela vende direto para você e você consegue toda uma gama de produtos com preço de braço. Não, preço de 25. Preço de 25 de março? Melhor ainda, né? Vou aprender a falar isso. Espere as representações, telefone 95989-9283. Espere as representações. UD Gabinetes Bar Tops. UD Gabinetes Bar Tops. Você quer fazer sua fliperama, a sua máquina de fliperama antigo e quer curtir na sua casa, falar para sua mulher que você tem um recanto do leão ali, contratar UD Gabinetes Bar Tops. Falar com o Anderson, o telefone é 969 O recanto do leão. Aqui é o recanto do leão. UD Gabinetes Bar Tops. É isso aí. Dom Quixote mais novo, patrocinador. Barbearia Dom Quixote, você pode ir lá, você vai fazer a barba, vai fazer o seu cabelo, a sobrancelha, você vai sair bonito. Sem contar que hoje eu fui lá e já dei um talento aqui. Show de bola. Pode entrar no Instagram do pessoal também, só colocar Dom Quixote, o telefone é 95154-2006. Repetindo, 95154-2006. É isso aí, pessoal. Você que quer ser um patrocinador oficial sobre o podcast, você vai entrar em contato no WhatsApp 96094-5722. Nós vamos te explicar como você vai patrocinar esse podcast para nós crescermos e você vai crescer junto com a tua empresa. É isso aí, nós estamos recebendo hoje aqui os dois contadores, Daniel e Diego, bênção de Deus, homens de Deus. Sejam bem-vindos ao Sopro Podcast. Obrigado. Para iniciar aqui, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho da história de cada um de vocês. Vamos lá. Prazer, meu nome é Daniel, uma alegria estar aqui com vocês. Comecei desde menino, ainda na igreja, ainda criança, a mesma igreja até hoje. Eu iniciei na igreja desde os 8 anos de idade, e aí a gente foi crescendo na igreja. Aí quando chegou na idade da juventude, nasceu o desejo de fazer contabilidade, e aí fizemos contabilidade. Eu fiz faculdade de contabilidade, depois iniciei uma pós-graduação em gestão tributária, e depois decidimos abrir o nosso escritório, que estamos aí até hoje. Quanto tempo já? 13 anos. 13 anos? 13 anos. Vocês são sócios há 13 anos? 13 anos. Tão rico já, né? Ainda não. Falta pouquinho. Se não fosse a pandemia, estávamos. E você, Diego? Fala um pouquinho de você, Diego. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Diego, também estou na igreja desde os meus 9 anos de idade. Minha mãe conheceu Jesus primeiro, acabou levando a família, levando os filhos, e com um prazo aí de 1 a 2 anos ela acabou pescando meu pai também para Cristo. Hoje ele é um pastor, meu pastor, congregamos juntos, e a história aqui entre contabilidade, como vocês já ouviram, já faz um bom tempo, né? 13 anos juntos. O Daniel, crescemos juntos na igreja também, então crescemos, juventude. Aí, para melhorar as coisas, ele foi e casou com a minha prima. Para ficar tudo em família. Olha, o que eu mais ouço por aí é que sociedade não dá certo. E nós estamos vendo hoje aqui que há 13 anos vocês têm uma contabilidade e está dando muito certo. Sim, a sociedade, a gente brinca que é um casamento, né? E todo mundo que é casado sabe, você aprende a viver bem, né? Uma sociedade também, eu acho que o sucesso de uma sociedade é você respeitar
os direitos, os deveres de cada um, e com certeza, se tiver... Eu acredito também, pastor Anderson, que a grande diferença de uma sociedade dar certo, eu acho que são os princípios, né? Se você tem um princípio e ele tem o mesmo princípio, tem tudo para dar certo. Tá? É muito complicado uma sociedade dar certo com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você. Então eu acredito que, eu também ouço que você me falou, a sociedade, Deus me livre uma sociedade. Mas na verdade eu acredito que o sucesso de uma sociedade é os princípios ser os mesmos. Então quando você tem os mesmos princípios, é igual um casamento. Se você tem uma pessoa ao seu lado, tem os mesmos princípios que você, seja ele cristão, seja ele qual for, tem tudo para dar certo. Então, principalmente se for cristão. Então, por nós termos crescido na igreja, ter os mesmos princípios, então a gente pensa muito parecido, então acho que tem tudo para prosseguir por muitos e muitos anos ainda. Acho que as pessoas que estão nos ouvindo devem estar pensando assim, qual a importância da contabilidade? Qual a importância da contabilidade dentro de uma igreja? Vamos falar de igreja porque somos cristãos. Qual é a importância da contabilidade dentro de uma igreja? Bom, a importância da contabilidade dentro da igreja, ela é infinita, é inúmeras, por questões do que até mesmo, de tomadas de decisão. Na verdade, a contabilidade, ela trabalha 100% em gerenciamentos para fazerem pastores tomarem a melhor decisão possível para assim administrar a igreja e conseguir fazer com que ela dê continuidade e perpetue durante os anos, né? Muitos anos, porque a igreja é uma instituição sem prazo determinado, ela tem prazo indeterminado. Só sabe quando começou, né? Só sabe quando se E iniciou. só termina quando Jesus voltar. Sim, porque igreja realmente é isso, né? Se abre uma porta aqui, e eu e o Daniel até temos um lema, que é melhor uma porta de igreja aberta, esse é o nosso lema, do que uma porta de um bar. Então, por isso nós fazemos de tudo para ajudar pastores, ajudar igrejas a se manterem. E às vezes sem cobrar nada. É isso aí. Sem cobrar nada. Nós não cobramos nada assim, poxa, minha igreja está inapta. Porque bom seria que todo pastor entendesse a importância de uma contabilidade. Porque é um órgão como a C&A, Riachuelo, McDonald's, é uma empresa perante o governo, a Receita Federal do Brasil, a mesma obrigações que o McDonald's tem, a Riachuelo, estou fazendo propaganda aqui das lojas que todos nós frequentamos. É a mesma coisa que a igreja. E as pessoas, não, eu sou isento, a igreja é isenta. Uma coisa é ser isento, uma coisa é cumprir com a obrigação. Então a igreja ela tem obrigações a cumprir. Então bom seria com a mesma dedicação que um pastor, um líder religioso tem. Eu vou formar obreiro, eu vou formar criança, eu vou formar jovens. Ele teria também que preocupar. Eu preciso atender às normativas da Receita Federal do Brasil. E quando você diz que todos deveriam ter essa consciência, nem todos têm essa consciência? Eu vou mais além. Eu diria que grande maioria não tem. A pessoa ela acha que ela abre as portas, Deus, e aí eu fico preocupado quando as pessoas falam assim, Deus me revelou que eu vou abrir uma igreja. Até aí o primeiro passo está bonito. Agora o problema é depois, que aí entra a nossa parte. Se Deus me revelou que eu preciso abrir uma igreja, eu preciso regulamentar a igreja. Eu preciso regularizar diante dos órgãos públicos. É a mesma coisa, eu não me conformo, por exemplo, eu sou um cristão e não tenho habilitação e dirijo meu carro. Então são umas coisas que fogem do princípio do que eu prego. Como é que eu vou abrir uma igreja? E aí a nossa lei fala, olha, você precisa ir lá e abrir o seu CNPJ. Está regular diante do CNPJ para que você tenha uma ata, um estatuto. A pessoa abre uma igreja e vai vivendo só de revelação, que Deus mandou abrir, só que Deus também manda a gente cumprir as leis. Né? Então, na verdade, o que eu entendo hoje é que a grande maioria, infelizmente, não tem essa visão que nós estamos aqui conversando, de querer regularizar. Ele abre uma igreja, ele abre só a porta do salão, mas a igreja não tem CNPJ, a igreja não existe diante da Receita Federal, diante de uma prefeitura, você vai na prefeitura, não tem cadastro nenhum. Então, é aí que eu fico preocupado como contador nessa questão, se as pessoas estão dando a devida importância para a igreja como Deus queria que nós dessemos. É porque assim, ouvindo isso, eu penso, poxa, quando a gente abriu essa igreja aqui, a primeira coisa, antes de tudo, foi a documentação. Houveram alguns custos, mas nós fomos abençoados que o marido da minha prima, ele é advogado, então ele acabou assinando alguma papelada lá pra gente e não cobrou. Então pra gente foi muito mais fácil
Mas tem os custos para abrir, mas só vocês estão dizendo que ajudam os Sim. pastores conhecidos, ou se uma pessoa te procurar ou querer abrir uma igreja, como é que Qualquer pessoa. qualquer Se ele pessoa. falar que quer abrir uma igreja, a igreja prega a palavra? Prega. Então é das nossas. É das nossas. Diz que prega, que Jesus salva, cura e leva para o céu, é o suficiente. Se for o Henrique Cristi, Esse aí, Tem gente, Cristo. esse aí ainda está fora da nossa lista. Bom, esse daí, de repente, se ele morrer e ressuscitar no terceiro dia, quem sabe? Aí ele conquista. Mas eu acho que não. eu queria fazer essa pergunta novamente, porque a gente não foi gravado, né? Até onde vai um contador, ou até onde vai a ética do contador nessa questão? Quando você encontra uma igreja que ela está totalmente fora do padrão e o pastor ou o líder chega em você e fala assim: eu quero que você faça algumas coisas que não estão de acordo com a ética da igreja. É o jeitinho O brasileiro. Jeitinho. A gente já teve essa experiência, o Diego sabe disso. A gente se espanta porque a gente aprende muito. Nós aprendemos na raça a separar as coisas, a entender o que é uma igreja e o que é uma contabilidade, né? E quando a gente depara com uma igreja em uma situação como essa, a gente se espanta, porque existe, é muito comum, é mais comum do que todos nós imaginamos, tá? Mas nós damos um chute e falamos: para nós não dá. Então nós já estávamos aqui conversando antes de nós começarmos o nosso bate-papo sobre isso. Poxa, eu preciso de 2 relatórios. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Olha, eu preciso de uma retirada ou de uma saidinha de X valor por fora. Nós não trabalhamos assim. Então ele vai achar alguém que faça, se é que vai achar, mas nós não trabalhamos assim. Até porque eu já tive eu vou contar aqui, nós já tivemos uma experiência, uma associação conhecida do nosso bairro, onde eu fui procurado e falei assim: você me empresta o seu CRC, aqui eu faço aqui, só assino aqui. Poxa, a mesma coisa eu perguntar para o médico: você me empresta o seu CRM, que eu vou entrar ali numa sala cirúrgica ali, e eu não terminei a minha graduação ainda. Então assim, é muito chocante para nós. Eu digo que nós temos estrutura, tem muitas coisas que nós não podemos nem compartilhar, que nós temos estrutura de que aquilo não abala a nossa fé, mas tem muita gente aí pregando uma coisa e vivendo totalmente outra. E aí as pessoas perguntam, nós estamos perguntando por que Deus ainda não faz mais milagre como fazia antigamente. Por quê? Poderia, assim, você ora, você faz todos os dogmas que a Bíblia ensina, por que a gente não vê mais os milagres? É porque, infelizmente, tem muita gente querendo cumprir a lei de Deus e esquecendo as leis do homem para cumprir. Pesado esse. Abismado, porque a gente tenta seguir, mesmo sendo uma igreja pequena, a gente tenta seguir o que é certo. Não dá para. Eu fico imaginando aqui: vamos abrir igreja, aí você vê uma igreja aberta ali, uma igreja aberta ali. As pessoas vão entrando e não sabem se aquela igreja está certinha, está andando conforme diz a palavra do Senhor, dê acesso que é César, seja correto com o que é do mundo e com o que é de Deus também. E lembrando, pastor, que a igreja, ela é isenta, ela é imune de tributos. Então, é isso que eu gostaria de saber, porque assim, vocês falaram que justamente uma igreja tem que ter uma contabilidade, tem que estar tudo certinho, né? O que é essa imunidade que a igreja tem, que ela vai de encontro a esse tipo de contabilidade, que você tem que falar para o governo e assim por diante, né? Porque vocês fazem o mesmo imposto de renda para uma pessoa física normal como para a igreja, né? Que pergunta interessantíssima. Isso aí. Aí que a gente percebeu que as pessoas não queriam trabalhar certo. Que pessoas que é essa? As lideranças. Aí quando nós vamos ver o governo falando assim: olha, nós temos que tributar a igreja. Por isso que há essa briga. Aí as pessoas falam: poxa, o diabo está se levantando. Mas na verdade, nós cristãos que estamos dando brecha para o diabo se levantar. Você tem uma pergunta muito boa. Se eu sou isento de imposto, qual é a minha obrigação diante do governo? É apresentar só minhas entradas e minha saída. Acabou. O governo não quer saber com o que você gastou. O governo não quer saber: você doou para X, para isso. Não, ele só quer que você fale: olha, entrou tanto e eu saí tanto. Não interessa que sobrou 90% das suas entradas, está no seu caixa. Você só gastou 10%, o governo está pouco ligando para isso. Ele só quer que você cumpra a obrigação. Qual é a obrigação da igreja? A igreja é isenta, é imune. A igreja é isenta de pagar qualquer coisa. O que ela tem que fazer? Só falar para o governo: entrou X e saiu Y.
E mesmo assim as pessoas não querem fazer. Talvez você não saiba responder isso, porque seria parte do governo. Mas, se não somos tributáveis em nada, por que o governo quer saber quanto entra e quanto sai? Porque ela é uma instituição como toda outra. Isso gera especulações. Isso gera pesquisa. Exato. Isso que entra como filantrópica. Sim, A igreja entra sim. nesse E ele precisa classificação. saber. Ele precisa saber. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, desse auxílio emergencial. 60 milhões de pessoas aproximadamente conseguiram o benefício. Dessas 60 milhões, 15 milhões de pessoas não tinha cadastro. Aí você fala, isso é conversa. Eu tinha parente meu que não tinha título de eleitor. Então, dessas 60 milhões, 15 milhões de pessoas o governo não sabia que existia. Na onde? Nos bancos de dados do governo. São pessoas que não trabalhavam, pessoas que não trabalhavam há muitos anos, não tinha carteira de trabalho, não tinha um PIS, não tinha nada. Quando foi esse auxílio emergencial, 15 milhões apareceu do nada no sistema do governo. Então, por que essas instituições têm que aparecer? Por questões de Constituição Federal. Então, a Constituição me dá isenção. Se ela me dá isenção, por que eu tenho que aparecer? Porque eu existo. Como é que eu vou... Quantas empresas existem? Quantos CNPJ existem? Para que isso existe? Isso aquece a economia, isso aquece investidores. Poxa, nós tínhamos aqui no Brasil, era um dos países que mais demorava para se abrir empresa. Mais demorava. No mundo inteiro, o Brasil era campeão entre os 20 países que mais demoravam para abrir uma empresa. Para se fechar, nem se falava. Então, aí, nosso governador, que hoje é governador, ele quis investir nisso. Hoje se abre uma empresa em 3 dias em São Paulo. É verdade. 3 dias você está com a empresa. Eu não estou falando do MEI. O MEI é coisa... qualquer pessoa que quiser me ligar lá, o MEI se abre em 5 minutos. Também é uma empresa. Se você quiser abrir uma bomboniere, uma pastelaria como o MEI, eu só estou entrando nesse assunto porque nós estamos falando de contabilidade. Então, o pastor perguntou, mas por que então aí o governo quer saber? É por questões econômicas. Quanto mais empresa um país tem, mais empreendedorismo. Daniel, mas você falou que a igreja era isenta, mas a igreja também, para a vantagem de ter um contador, você pode entrar numa licitação da prefeitura. Eu tive igrejas clientes nossas que recebeu 400 cestas básicas da prefeitura de São Paulo. Por quê? Porque tinha tudo em dia, documentação em dia, balanço patrimonial em dia, resultados em dia. Uma pergunta que, só interrompendo, uma pergunta que eu iria fazer. Lógico, eu não faço isso, mas se eu fosse dar o meu... A pessoa que dá o seu dízimo. A pessoa que dá o seu dízimo. Não, a pessoa que dá o seu dízimo. Se ela quiser colocar no de agora o que tem que fazer? Declaração. Ela pode colocar também? Ela pode, não é dedutível. É isso que eu ia falar. Não é dedutível, mas tem pessoas que colocam porque ele quer declarar para a Receita Federal tudo que ele gasta. Eu tenho pessoas, clientes meus, que ele coloca desde uma bala que ele gasta até o cachorrinho, mas não é dedutível. O que é o imposto de renda? É um livro, uma declaração que eu falo para o governo, olha, eu gastei tanto e ganhei tanto, acabou. Só que o governo só quer saber do que? Do que gerou receita, do que gerou um suposto imposto para você pagar. Mas se você quiser colocar lá, eu gastei de cartão de crédito, minha mulher foi na Marisa, minha mulher gastou isso, minha mulher gastou, porque a mulher que mais gasta. E o que é? A minha esposa Eu não falei nada, nem o Thiago. Já que Nem eu falo. É interessante isso, já que você entrou nesse assunto sobre o Thiago, abriu a brecha para falar sobre isso, você poderia citar alguns pontos do que seria um dedutível? Porque Isso, as pessoas acham que tudo é dedutível. Eu já vou colocar Mas eu só acho que dedutível. já que você entrou nesse assunto, eu acho que tem alguns pontos que sim, e as pessoas não se apegam no todo, e não ao todo, é partes. Eu sempre falo para a minha equipe, tem que ter base de lei. Esse negócio, é achismo. Hoje em dia tem muito achismo, né? A pessoa, eu acho que pode. Não tem que achar. A lei fala, o que é dedutível? Eu sempre, quando eu vou explicar nas minhas aulas, eu também leciono, não falei isso, mas também leciono um curso de administração. Quando eu vou lecionar, eu falo assim, olha, pensa no lugar do governo. O que é dedutível? Tudo aquilo que o governo tinha obrigação de me dar e não pode me dar. Então, Daniel, o que é dedutível? Tudo aquilo que o governo podia, se você gravar isso, acabou. Tudo aquilo que o governo tinha que me dar e não pode. Saúde, educação, escola das crianças, uma consulta, então, dentista, tudo aquilo que o governo tinha que me servir e não consegue. Até dentista. Até dentista. Então, não vai pedir igual meus clientes, a cachorrinha, não, isso não. Veterinário não. Mas ela é minha filha, ela é filha
Com Pet todo não, respeito, né? ela é filha. Todo mundo tem gente aí que gosta de pet, um abraço. Mas assim, eu também gosto, gente. É porque nós temos público aí que eu também amo os pets, mas assim, ainda não é. Existe um projeto de lei, brincadeiras à parte, existe um projeto de lei sim para aprovar que pet vai ser dedutível, tá bom? Então, mas aguarde, é ainda. Então assim, o que é dedutível? A consulta do dentista, a escola, o que mais? Os médicos, convênio médico, curso. Ixi, então eu vou... Só que aí é uma coisa que eu tenho que prestar atenção também. Compensa eu fazer, porque existem duas formas, já entrou no imposto de renda, hein? Existem duas maneiras. A gente fez Saímos da igreja e vamos para o imposto de renda. Existem duas maneiras de se entregar imposto de renda. Um, o governo fala assim, ó, desconto simplificado. A outra é por deduções legais. Só existem essas duas formas. Uma chama desconto simplificado. O que ele fala? Ó, tudo que você ganhou, eu vou tirar 15 mil, vou dar um exemplo para ficar redondo. Eu vou tirar 15 mil da sua renda total, considerando que você gastou com despesas. Beleza. A outra é, eu não tiro nada e você me apresenta as suas despesas. Então, parte do princípio que, para mim usar o benefício do governo, lançar convênio, lançar dentista, lançar escola, eu tenho que ter no mínimo 15 mil de despesa, você concorda? Porque de um lado o governo já me dá 15 mil de desconto. Ele me dá dois modelos, simplificado, ele fala, Daniel, você já tem 15 mil de desconto. A outra ele fala, você não tem nada, me apresenta você. Já que você quer usar isso aqui, nós começamos no 0 a 0. Para quem entende um pouco de futebol, imagina uma final de mundial, Palmeiras e Corinthians, tá 15 mil a 0 pro Corinthians. Pronto. Agora do outro lado tá 0 a 0, entendeu? Então assim, a mesma coisa que o governo fala. Você quer usar as suas despesas? Tá bom, mas você começa do 0 a 0, eu e você 0 a 0. Então você me apresenta. Claro que para alguns compensa. Para você ter uma noção, hoje praticamente 90% dos meus clientes é pelo simplificado. Porque às vezes ele não tem tanta despesa que o governo já dá o desconto para ele. Então tem que ser analisado isso, tá? Então, não adianta nós pegarmos um dentista, um convênio, custou quanto? Ao todo eu gastei 10 mil reais. Se desse lado o governo já me dá 15 mil de desconto, esses aqui que eu peguei não valeu de nada. Porque eu já tenho 15 mil aqui de desconto. Então eu vou usar o do governo. É uma questão tributária aí. Uma pergunta que eu queria fazer, que é bem pertinente, eu não sei se ainda é válido ou não. Uma vez eu ouvi dizer que se você fizesse uma doação, isso acontece muito em igrejas, se você fizesse uma doação, por mais que você queira voltar atrás, doação, você não pode recorrer a isso de volta. Não sei se vocês conseguiram me entender. Sim. Pergunta. Já aconteceu. É de fato isso, é verdade? Uma pessoa devolver a oferta numa igreja e depois ela falar assim, eu quero de volta. Eu não... Não, mas uma doação. Vamos lá, se você fizer qualquer documento ou fazer uma doação para a igreja aqui, ou doar o seu carro para um cara, você não pode voltar atrás, por mais que a pessoa tenha te iludido, te reprimido. É verdade isso? Não, tem entre aspas. O que eu oriento uma doação, principalmente para a igreja? Que ele faça pelos caminhos da Receita Federal. Até para doar tem um caminho certo. Não é só chegar lá, pastor, antes eu vim aqui trazer meu carro que eu estou doando para a igreja. Tá bom, você está doando para a igreja? Não é só ir lá no cartório. Vamos passar isso por um programa chamado Ganhos de Capital. Então a Receita Federal tem um programa chamado Ganhos de Capital que você declara lá a sua doação para quem está doando. Tá? Então tem esse caminho também. E depois fora a parte documental. Não tem volta. Para ter volta, teria que passar na justiça, provar que ele foi ludibriado, sei lá, eu não sei o que faria uma pessoa a voltar atrás, mas dependendo do caso, eu já vi matérias, mas na prática mesmo, é muito difícil isso acontecer, porque a pessoa assim, a doação ela tem que seguir os padrões. Por exemplo, eu recebi uma doação de um terreno, então a primeira coisa que eu vou fazer a escritura em cartório. E aí, tem que ter a anuência dos herdeiros. Por exemplo, se é só eu e minha esposa tem que fazer uma carta de anuência. O que é uma carta de anuência? Até para quem não sabe, é ela assinando também junto comigo que ela concorda comigo do ano. E se eu sou dependendo do meu regime de casamento, aí que ela tem que assinar mesmo. Tá? Então tem esse detalhe. Se fizer as coisas pelo caminho correto, não tem volta. Tá? E a igreja, qualquer instituição não corre risco nenhum. Tá? Desde que seja feito pelos caminhos certos. Não adianta a pessoa chegar aqui meio fora de si, fazer uma doação e ir lá, aí mostra a família conseguir provar que ele está fora de si, um laudo médico, aí a gente vai ter não consegue voltar ainda. Consegue. A gente não vamos só entrar no âmbito da igreja, mas com uma doação para qualquer tipo de pessoa, por mais que você tenha sido constrangido ou coisa assim, uma doação, mesmo assim você ainda consegue. Não é fácil, tá? Porque quem
está querendo isso de volta, teria que provar alguma coisa. Tá? Então, assim, não é fácil. Você doou, né? Principalmente quando é uma parte oposta. Por exemplo, não foi o próprio doador, tá? Foi outra pessoa. E mesmo sendo doador, ele vai ter que provar na justiça que ele teve algum lapso, alguma coisa, para ele poder voltar atrás. Já pegou algum caso assim, né? Não, já vi alguns casos, mas só em matérias. Mas assim, eu já vi muitas doações onde nós orientamos como proceder. Mas não teve volta, É não porque teve caso assim. ano passado eu vi uma modelo famosa aí que fazia parte de uma congregação, vocês devem saber quem é, a gente não precisa falar, doou mais de 1 milhão e depois queria de volta. Que ela falou que foi ludibriada, assim por diante, né? Então, por isso que eu queria saber se no âmbito legal ela conseguiria reter de novo esse dinheiro para ela ou não. Ela vai entrar na justiça, mas você pode ver que não houve mais matéria sobre isso. Não. Por quê? Porque ela não conseguiu. Não conseguiu, né? Não consegue porque ela mostra que ela está em sã consciência. Isso aí é um momento de revolta da pessoa, de querer voltar atrás, mas eu também posso... Nós tivemos um caso, há uns anos atrás, de um jogador que doou uma taça para a igreja, depois quis de volta. É que às vezes, de bom senso, a pessoa quer devolver, mas na justiça, com certeza, não precisaria devolver, porque a pessoa não tem nenhum colapso mental e não foi comprovado nada, então é muito raro a pessoa conseguir voltar atrás. Essa pessoa você pode ver que saiu da mídia, mas não voltou, tenho certeza que o dinheiro não voltou para ela. Não volta, né? Não volta. É bem difícil, né? A não ser que a pessoa use de bons, até porque o dinheiro dela foi investido, não é nem má fé do recebedor, mas na verdade o dinheiro foi investido e a pessoa não pode reinvestir, tirar o dinheiro do imóvel, do patrimônio que a igreja conquistou. E quem doa geralmente é porque bateu um certo arrependimento também, né? E nesse caso do jogador também, a instituição que devolveu para não ficar estendendo em manchetes de jornais, ficar prorrogando, porque ia ficar batendo só manchete de jornais. Também não ia valer muito a pena, né? Qual foi o caso mais não emblemático, o caso mais difícil que vocês já pegaram, já teve que resolver, talvez deu uma complicada por causa da pessoa, por causa do governo? Qual foi o caso assim, que deu mais trabalho para vocês assim, de resolver assim, ou deu dor de cabeça? Ainda está resolvendo. Tá resolvendo. Pode ser esse? Também uma igreja. Não sei se... Nossa, a igreja dá uma trabalho. Igreja, para você ver, é uma igreja. Ela estava há 20 anos, estava 15, 20 anos com as suas atas, seu estatuto tudo irregular, né? E aí, quando foi, a Receita Federal, ela cancela mesmo, né? Como eu disse para vocês, depois de 3 anos que você não entrega as obrigações acessórias, ela cancela. E nós tivemos o caso de alguns membros da diretoria virem a falecer. Nossa. Então, ela já estava há 20 anos com atas atrasadas, e depois disso ainda veio alguns membros a falecer, membros esses que teriam que assinar. Então é um caso que a gente está aí há já alguns anos já tentando resolver e é muito complexo. Eu tinha uma empresa, na verdade eu ainda tenho, a minha mãe que faleceu e era uma empresa musical. E parece que tem que fazer um distrato social, os filhos assinarem, mais ou menos uma coisa assim, né? Você pode fazer através de inventário ou através de escritura pública. Esses são os casos mais polêmicos que nós temos. Mas no dia a dia vai se resolvendo. Não tem assim nenhum caso mirabolante, ou qual o caso mais difícil que vocês pegaram. Eu não diria que tem algum caso difícil, tem alguns casos mais complexos, igual esse, quando a instituição já está inapta e eles não resolvem um período, aí depois de 20 anos já está errado, a pessoa que teria que assinar venha a falecer, aí é problema, porque como é que você vai colocar inventário, a igreja no inventário se não é patrimônio de ninguém, entendeu? Então, e a própria Receita Federal, ela dificulta, porque a Constituição, ela fala assim, tratar CNPJ assim. Só que quando você vai para uma igreja, por exemplo, ela não tem fins lucrativos. Então ela não pode entrar no inventário de ninguém, ela não pode entrar numa escritura pública de ninguém. Então é lógico, você tem alguns caminhos? Tem, mas é muito mais complexo e sai muito mais caro. Uma igreja que está irregular, abriu lá o ponto lá para pregar e está lá. Não quer abrir CNPJ, não quer nada. Ela pode ser fechada. Tem alguma fiscalização muito difícil. Não. A qualquer momento ela pode fechar e não é difícil. Mas por denúncia, porque ela não está enquadrada. É por barulho, por exemplo. Barulho seria a principal denúncia. Passou uma polícia lá. Primeira coisa, barulho. Chamou lá, o cara não chama para o vizinho da esquerda, mas chama para o vizinho da direita, que é uma igreja. Aí chamou lá, a polícia militar veio, a primeira coisa, você não acredita nos documentos da igreja? É a primeira coisa que ele vai fazer. Então é bom deixar o documento da igreja na porta. certeza. Tá vendo?
Aí É já bom são deixar providenciais. o quadro de documentos da igreja sempre de fácil acesso. De fácil acesso. Chegou a viatura, poxa, reclamaram do som. Vocês estão regular? É a primeira pergunta que o guarda vai perguntar. Vocês estão regular? Estamos. Ou se tiver, né? Se não tiver, não estamos. Porque as pessoas pensam que regular, outro detalhe, tem muita igreja, eu falo, isso é pesquisa comprovada, não é achismo. Tem muita igreja que acha que está apta e não está apta. E não está, por quê? Porque o CNPJ está cancelado. Quem estiver me ouvindo aí, que são pastores, pode consultar hoje mesmo no Google. E não Consulta lá. sabe, né? E às vezes não sabe. Consulta CNPJ. Eu tive 2 experiências há pouco tempo. A pessoa me ligou, Daniel, não sei o que. Eu falei, você sabia que o seu CNPJ está cancelado? Imagina! Não, que isso? Aí eu falei, então consulta você no Google. Estava cancelado. Não tem como reverter isso ou tem que abrir uma nova empresa? Não, alguns casos tem como reverter. Ah. Mas eu tenho um caso lá no meu escritório que eu já estou 2 anos com reverter e não consigo. Por quê? Você não consegue ajudamento na Receita Federal e fala, ó, manda por esse caminho aqui, por esse e-mail. Você manda, eles não respondem. Aí Receita Federal, se tiver alguém da Receita Federal aí, ó, por favor. Ó, você manda, eles não respondem. Aí você manda de novo, eles não respondem. Então vamos agendar. Não atende, Covid, 2 anos. Ah, vamos na porta lá, os porteiros, o seu José lá não deixa nem eu entrar. Não passa no primeiro, nossa José, se estiver me assistindo aí, ó, deixa nem eu entrar, é sério. Ali, ó, no posto tá a pé, aproveitar aqui a audiência aqui. Não deixa a gente entrar. E aí o pastor fala, minha igreja tá inapta, o que eu faço? Pastor, o senhor me procurou agora, mas tá assim há 7 anos. 7 anos Então, é porque recente. parece que a culpa é do Daniel. Mas eu deixo bem claro, pastor, o ruim que está assim 7 anos, né? Eu assumi agora, tem 2 meses. Então é complicado. Então, esses casos é complicado, porque ainda eu não aprendi. Eu creio na palavra, creio em Jesus, mas ainda, Receita Federal e cristão, ainda não aprendi a fazer uns milagres lá, preciso aprender. Então, esses são as maiores burocracias. Igrejas inaptas que acham que tá, o cara só abriu a igreja, abriu o CNPJ, tá bom. E acabou, morreu o assunto. Esqueceu. Morreu o assunto. Só que todo mês ele tem que fazer algumas obrigações. É que muitas das vezes o contador não fica mandando para os pastores, tá? Mas a gente faz todo mês as obrigações acessórias do governo. Nós apresentamos para o governo. Né? Então a gente, vou usar um exemplo aqui, aproveitar. Eu vou usar um exemplo. Nós pegamos uma igreja muito simples aqui, onde, se ela estiver me assistindo, ela vai saber que é ela. A pastora falou assim, eu vou fechar a igreja, eu não aguento mais, muito problema, vou fechar a igreja. Olha isso, está me falando que eu tenho 5 atas para fazer, 5 atas, e cada uma saía em média aí de, o meu serviço, R$1.000 cada uma, saía 6.000, né? Esse foi o preço que eu dei. Aí ela, vou fechar a igreja. Eu falei, não, pastora, faz isso não. Faz isso não. Hashtag segue a dica. Vai abrir um bar aqui. E a igreja tinha mais de 30 anos na igreja. Eu falei, não fecha não, pelo amor. Eu faço para a senhora, só me paga só as taxas. Só as taxas, meu filho, só as taxas. Comecei a arrepiar. Começamos, colocamos tudo em dia. Tudo em dia. Aí eu falei, agora a senhora me paga. Não, pelo amor de Deus, mas eu tenho que pagar as taxas. Misericórdia. Mas as taxas eu tirei do escritório. Eu falei para a senhora, está tudo em dia ali, ó, agora pode ir lá no banco, porque a senhora está apta. Então a gente percebe que eu fico me perguntando. Pagou as taxas? Com sacrifício. E crente, hein? Eita, Então, assim, então eu fico me perguntando, gente, poxa, então quando a gente fala que trabalha de graça, pode fazer um teste, liga lá no escritório para você ver se a gente não faz. Se for para falar que a igreja fala, ó, eu não cobro nem a minha condução para ir no cartório. Não cobro. Entendeu? Porque eu entendo o seguinte, que igreja é melhor que bar. A minha filosofia lá é essa, é melhor uma igreja que bar. E já se passou o tempo de ata, ela já venceu, nunca mais ela nos procurou, espero que esteja em dia. Porque eu arrumei lá 5 atas, equivalente a quase 15 anos. Então, como já passou o tempo da última que eu fiz, já tem mais de 5 anos, deve estar vencido. Eu espero que certinho, né? Tá, aqui não é porque eu estou aqui, não, mas aqui é tudo em ordem. Se todas as minhas igrejas, todas as nossas igrejas fossem igual a sopro de Deus, ela quase falei sopro divino. Né? Divino é vocês. É que a sopro divino é a que a gente congrega. É bom, mas é é bom. tudo irmão, sopro de Deus, sopro divino, é tudo sopro. Mas geralmente esse pessoal que acabou de ser citado assim, né? Geralmente quando chega nele eles falam, não, mas se eu soubesse que era tudo isso, nem tinha aberto o CNPJ.
Imagina. Você vê. Então é melhor ficar sem CNPJ. É melhor Aí ficar a gente sem escuta CNPJ. isso, aí quando nós ouvimos isso, para nós é um esforço. Então por isso que eu falo, tem coisa que nós temos que ter estrutura para ouvir. Então eu entendo que Deus colocou nós no lugar certo, na missão certa, porque nem todos a gente escuta assim coisas e fala, rapaz, mas nós estamos ouvindo isso de uma liderança. Aí quando a gente vê o governo, eu não sou político, não sou partidário, mas quando a gente vê o governo assim, eu vou tributar as igrejas, é porque não entra na minha cabeça por que um pastor tem que ter fazenda do tamanho de cidades, jatos, aviões, por quê? Porque a igreja é imune, a igreja é isenta, e aí para onde vai essa dinheirama toda? Só que uma coisa é a gente fala dos grandes, mas isso está acontecendo com os pequenos, o pessoal está abrindo igreja para não trabalhar, bom seria se abrisse igreja para ganhar almas para Jesus, para o reino, hein? Mas infelizmente não é. A gente percebe, eu falo que eu estou na área, eu estou incutido lá dentro, eu sei o que eu estou falando, entendeu? Então a gente percebe, as pessoas, quando a gente fala, o senhor tem que pagar isso aqui e tal, é uma taxinha anual da prefeitura de R$170. Não, a igreja não tem dinheiro, R$170 por ano. É o TFE? É. Mas a igreja não tem esse dinheiro para pagar. Aí quando fala dos honorários contábeis, do coitado do contador que precisa pagar as dívidas, as contas, não, mas a igreja não tem condições de pagar. Aí eu fico perguntando, poxa, mas a situação não está difícil para todo mundo, mas a igreja tem seus fiéis, ela não paga imposto. Entendeu? Então é meio. E então, o salário dele também, né? então assim, a liderança precisa entender, assim como a igreja é um organismo vivo, um organismo espiritual, a igreja precisa se preocupar com o lado espiritual, mas também ela precisa se preocupar. Lembra aquela coisa? O pastor sempre ensina a gente, olha, cuidai do corpo que é templo do Espírito Santo, então para de comer as besteiras, olha, faz isso, se comporta. Então, hoje em dia isso é muito mais natural, né? Mas eu, pelo menos eu falo de mim, eu sou de uma época que as criancinhas levavam refrigerante para a escola, era ostentação. Tomar aquelas tubanas de saquinho, não é porque você não é só do meu. Mas levava aquelas tubanas de saquinho lá no intervalo, era uma ostentação. Hoje não. Hoje nós levamos nossos filhos, nem suco de caixinha, às vezes deixa, na sexta-feira deixa dar uma exagerada, né? Mas a gente gosta de colocar um suco natural, por quê? Porque a gente entendeu que hoje a gente tem muito mais informação. Informação da saúde, a gente vive melhor. É lógico que a Bíblia, nós temos na Bíblia, acha que nós temos certeza que tudo tem seu tempo, mas é bom viver com saúde. Então, a mesma coisa a igreja, se toda a liderança religiosa entendesse que a igreja, ao mesmo tempo que ela é um organismo vivo, um organismo espiritual, mas ela também não é quatro paredes, não é, eu estou aqui, não, você não é nenhum fantasminha, você existe, você tem que ter CNPJ, você tem que comprar com nota, não pode sonegar, não pode fazer caixa 2, e aí vai. Ordem, né? Pulando para declaração de imposto de renda. Bora. É obrigatório? Depende. Quem é obrigado a declarar? Hoje, quem é obrigado? Vamos lá, alguns fatores. Quem ganhou acima de, eu vou arredondar porque é quebrado, quem ganhou acima de 28.900, 28.600 o ano inteiro. Você é assalariado, você ganhou acima de 28.600, é um pouquinho mais, mas vamos deixar esse número redondo para vocês lembrar. 28 mil, recebi acima disso, tenho que declarar. Outro critério. Eu tenho bens acima de 40 mil, tenho que declarar. Ah, meu carro vale 35, não precisa. Eu ganho R$1.500 por mês, não precisa. Ah, mas eu tenho uma casa que vale 290 mil, você é obrigado a declarar imposto de renda. Mesmo financiado? Mesmo financiado, você não paga imposto de renda, vamos deixar bem claro. Uma coisa é declarar, uma coisa é pagar. Beleza? Então eu declaro, mas não pago. Quem paga imposto de renda é quem tem renda. E quem tem renda acima de 28 mil, que vai gerar alguma coisinha a pagar. Tá? Ah, eu recebi uma herança. Então tem que ser analisado. É acima de 40 mil, tem que entregar imposto de renda. Então tudo isso. Em cima daquele valor. Em cima da doação dos critérios de E doação. se for um carro? Por exemplo, você ganhou um carro De 60 mil. 60 mil, você tem que declarar ele. Mas você declara ele, você paga uma porcentagem em cima daquele valor? Mesmo tendo ganhado? Existe um tributo chamado ITCMD, que você recebeu a doação, você tem que pagar ITCMD. 4% do Estado. Então, Do valor. o valor do carro. O certo é pagar. Até para receber. Até para fazer doação você tem que pagar. Entendeu? Então uma Então, pessoa que ganha 2.491 por mês, ela tem que declarar. Tem que declarar, com certeza. E essa pessoa, se ela for assalariada, por exemplo, ela já vai ter a retenção de IR na fonte, lá na empresa. A não ser que ela tenha
Dependentes. 4 filhos, igual o Diego. Vamos falar com ele, porque eu tenho quase um time de salão. 4 filhos não pagam? Não, é porque vai ter tanto dinheiro. Ô Tiago, peraí, meu gato. Por que eu tô pagando? É que o governo tem dó da gente. Então tem filho, o governo fala, não, você isento, você isento. O governo poderia Pelo amor de Deus. nós, né? Deixa quieto. Você isento. Essa foi a Então, estratégia do Thiago. Alguns critérios é esse. Renda, 40 mil, um imóvel acima de 240 mil. A pessoa, quando é microempreendedor individual, ele tem que fazer. Às vezes a pessoa tem um MEI lá, ele é cabeleireiro, ele é. Não, mas isso aqui eu nem pinto não, então é pouquinho, eu abri aqui só para recolher meu INSS. Ele também precisa fazer declaração. Lembrando que não tem nada a ver fazer declaração e pagar imposto de renda. Pagar só paga quem alcançou, quem oferiu renda. E fazer, qualquer pessoa pode fazer imposto de renda. Até uma pessoa que não trabalha, não tem nada para declarar, ele pode fazer imposto de renda. Eu tenho que fazer. E Porque me se ele diga uma quiser coisa. viajar, é um detalhe, pastor, importante. Eu- Se ele quiser viajar, ele tem que ter imposto de renda, declaração de imposto de renda, para fora do país. Pra fora do país. Hoje praticamente, toda vez que for viajar para fora do país, tiver que tirar o passaporte, eles vão te pedir imposto de renda. Se você não tem nem imposto de renda, eu estou falando, gente, para a Polícia Federal, não é eu que estou falando, você não tem condição de sair do país. Tem muitos casos que pessoas que tentou viajar para fora do país não conseguiu porque não tinha declaração de imposto de renda entregue. Porque o governo ele tem algumas políticas, não vou liberar não, ele não libera mesmo. Aí espera você passar algum tempinho, você provar que você tem renda, porque se você ganha menos de R$2.000, que é uma pessoa que está ali mais ou menos isento, como é que você vai viajar fora do país? Então ele entende que você, Tem condições, ele né? entende que você é um laranja que quer entrar como turista e vai se esconder no país. E não está errado. Uma pessoa que ganha, se nós olharmos para a nossa atual economia, uma pessoa que ganha R$2.000, ele não tem condições de pagar uma viagem que custa 17 mil. Até porque ele ganhou 24 mil no ano. Como é que ele juntou 17? Pode acontecer? Gente, eu creio em milagre. Não é eu. Os caras da Polícia Federal não são cristãos. Eu sou. Eu creio em milagre. Tá, é claro que hoje tem muitas formas de se pegar quanto a pessoa ganha. Mas um autônomo, ele declara lá que ganhou 2.000 por mês. E os gastos dele em CNPJ foi para 8, 9 mil. Ele pode ser pego pela Receita? A qualquer momento, amor. É que hoje a Receita Federal ainda ela não começou a cruzar esses dados. Ela tem tudo para pegar. Mas ela não pega, não me pergunte por quê, ela pega um ou outro ali isoladamente, mas ela não pega Uma malha fina. Ela pega na malha fina. A Receita Federal, existe um segredo na Receita Federal, isso não é nenhuma informação sigilosa, não é FBI, nada disso. A Receita Federal, ela trabalha com o que eu falo. Então, por exemplo, se eu colocar no meu imposto da manhã, olha, o pastor Anderson me deu 20 mil reais. O que ela vai fazer? Ela vai na dele ver se ele declarou que ele pagou. É assim que ela trabalha. Então, é muito interessante a Receita Federal. Hoje ela trabalha assim. Mas ela tem tudo na mão. Se ela quiser abrir meu nota fiscal paulista, se ela quiser pegar a minha conta bancária, só que é só quebra de sigilo na judicial. É muito trabalhoso fazer isso para eles, na verdade. Para ele não é interessante, porque teria que pegar todo mundo. Aí ela pega desde o STF, pega todo mundo, aí abre todo mundo. Deu para entender? Aí fere a Constituição. Então, aí fere a Constituição, porque o que acontece? A Constituição ela te dá o sigilo. Então ainda existe o sigilo bancário. Só que em que momento que isso é quebrado? Em momento judicial. Tá? No momento que você, quando o juiz fala, ó, existe uma suspeita, vamos quebrar o sigilo, aí quebra. Mas não havendo essa questão, a Receita Federal não pode nem mexer. Lembra a confusão que deu lá, que mexeram na conta de um político famoso aí, há 2 anos atrás, no imposto de renda de um político famoso, vazou a declaração dele? Nossa, tiveram que achar quem vazou, por quê? Porque é uma informação sigilosa e não pode vazar. Entendeu? Não pode. Inclusive hoje tem a LGPD aí, que é aquela coisas que nós, que trabalhamos com dados de terceiros, temos que tomar o maior cuidado com o sigilo de imposto de renda, essas coisas. Eu estou até pagando o Serasa prêmio que fala, porque empresas, e eles até falam, depois todo mês eles vão passando um relatório pra gente assim, teve na Dark Web 8 sites que pegaram o e-mail. Por isso que a pessoa fica ligando, deve ser pegaram o e-mail, o nome da mãe, os dados. Roubaram alguns dados, venderam alguns dados, não sei como é que foi. Por isso que várias empresas ficam ligando. Sim. Esses dias estavam me ligando aí o banco, a Caixa Econômica.
eu não tenho nada na Caixa Econômica, mas eles pegaram esses dados, eu não sei como é que funciona, né? Mas existe uma venda de dados muito grande hoje em dia nesse sistema que existe aqui no Brasil. Eu não sabia que era tão fechado assim, porque, por exemplo, a pessoa tem que pedir algo na justiça para abrir as contas. Eu pensei que era mais livre para eles, para o governo, digo. Eles têm que pedir na justiça. Por exemplo, ninguém tem acesso à sua declaração de imposto de renda. Hoje, uma pessoa que fez o imposto de renda no seu computador, ele perdeu, ele não consegue tirar a segunda via, só direto na Receita Federal. Não existe nenhum aplicativo, não existe nada que ele consiga fazer. Eu quero tirar minha segunda via. Ele fez aqui, igual teve alguns abençoados, vou usar a tecnologia, fez o celular. Perdeu o celular, não conseguiu recuperar. Acabou, ele tem que ir na Receita Federal, aí não estão atendendo, lembra que eu disse que não estão atendendo por causa da pandemia? Eles não estão atendendo. Então você vai ficar sem imposto de renda, precisou, você está perdido. Você não viaja? Não viaja, porque o passaporte vai pedir para você apresentar seu imposto de renda, dentro, fora do país. Então, assim, essas questões hoje, o Brasil está cada vez mais se fechando, ainda existem muitas falhas, mas ainda existe agora muito mais responsabilidade. Daqui uns dias os telemarketing vão parar de nos ligar, entendeu? Vão parar, porque eles não vão poder ligar. Tá tendo Já tem, né? Novo número. Quando você receber, vai ter um novo número que você vai identificar na hora. Porque geralmente eles fazem assim, né? Eu acho que eles pegam, tem um aparelho lá que eles fazem vários números, assim, de um único aparelho. PABX, mas eles me ligam mais umas 500 vezes por dia. E você já percebeu que você trocar hoje o número do celular, só porque está atrelado um novo número do seu CPF, eles começam a ligar lá para Então é isso. É isso que eu não consigo entender. Com a nova lei do LGPD lá do sigilo de dados, isso vai acabar. Mas vai melhorar. Já entrou em vigência já ou não? Já entrou em vigência. Nem à toa que acho que a partir desse mês ou o mês que vem, eu acho que já entrou em vigor. Eles têm que agora tem o número certo para usar. E vai diminuir bastante porque você vai optar em querer ou não receber ligações de telemarketing. Eu sei que não tem muita coisa a ver com a gente aqui, tem coisas a ver com marca de empresa. Muitas empresas me ligam, acho que até ligou o pastor também, porque assim, você colocar no Google lá G-Swartlar, que é o nome da minha empresa, vai aparecer lá. Aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e pesquisa na INPI, né? Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Vê que a marca não está registrada, te liga e fala para você, ó, tem uma pessoa aqui do Rio de Janeiro que está te pedindo a marca, tá não sei o quê. Eu achei que você era lá no meu escritório. Não. Já ligaram pra mim. Tanto que quando a pessoa me liga, eu falo, o dono da empresa Gesso Artilar, que é Gesso Artilar. Artilar. Eu falo assim, não se encontra, esse cara é muito difícil de achar. Mas cara, senhora, pode desistir aí que tem uma marca que a pessoa está pedindo a marca, pode dar para outra pessoa, fica tranquilo. Então assim, tem muitas empresas hoje em dia que estão sendo, não sei se vocês já abriram empresas assim, para pessoas assim, marcas e patentes, porque elas começam a pesquisar no Google, aí elas começam a ligar para essas empresas e falar que tem pessoas basicamente extorquindo. Sim. Se fingindo pela. Não sei se vocês conhecem a INPI, né? Conheço, nós temos um monte de clientes nossos falando, Daniel, acabaram de me ligar aqui, eu tenho uma marca há 20 anos, o cara falou que tem alguém que ele estava assim, é mentira, pode desligar. É mentira. Isso, porque não tem ninguém que represente a INPI, né? Aí, como você fez essa pergunta, que pergunta bacana. Eu tenho clientes meus que estão registrando suas marcas. É uma burocracia tão grande para registrar. O INPI é um órgão muito sério. Mas só te falando, tá registrando já na INPI? Lá no Tá aberta? Não, na verdade eu trabalho com empresas que trabalham direto no INPI para registrar. Eu não faço isso porque eu sou contador. Essas empresas não são terceiras que acabam ganhando? Porque a INPI, eu já registrei marca. Então eu fui lá, e isso também pode. Eu dou a primeira entrada, espero um mês, depois eu volto lá com todos os quadradinhos da marca e faço. Também só que eles falaram que estava fechado. Olha, nós que trabalhamos com uma empresa séria que faz isso, está registrando pelo menos nós fizemos só esse ano, fizemos 2, e foi normal. Lógico que você sabe que demora muito tempo. Primeiro mês de análise, não sei o que, demora. Mas assim, a pergunta dele é muito interessante pelo seguinte, porque existe empresas que só fazem isso, eles saem ligando para todo mundo, ó, é que nós estamos aqui registrando sua marca, é mentira. Quem tem que entrar em contato com a marca é o INPI, não é nenhum terceiro. Quem vai entrar com a marca, na verdade, é o órgão regulamentador, que vai entrar e falar assim, olha, há um registro aqui, há um interesse de registro e eu percebi que você já tem. Primeiro, outro detalhe muito importante, se houver a sua marca já registrada, não tem essa de ligar para ninguém. Ele vai, não tem, eu uso o nome SA Contabilidade. Se alguém for lá registrar, eles nunca vão me ligar porque a minha marca não está registrada lá, um exemplo. É isso aí.
Então, eu vou ligar, quando te querendo te registrar aqui, eu achei essa marca, é mentira, eu sempre oriento meus clientes. É mentira, quem está nos ouvindo é mentira. Porque se alguém for registrar a marca Bonafonte, já existe lá. Então, o INPI não vai ligar para ninguém porque a Bonafonte já existe. Agora eu quero colocar um nome semelhante, Bona. Não vai registrar porque, qual é a sua atividade? É distribuição de água. Não, já existe Bonafonte, está muito semelhante. Então, o próprio órgão regulamentador não deixa passar. Então, não existe, eu estou aqui registrando uma marca, eu vi que você existe no mercado, só que o meu cliente quer registrar, eu tenho que ligar para mentira. Isso aí são charlatões que fazem isso o dia todo. Se estiver me ouvindo, deixa de fazer isso. Isso aí seria bom fazer um corte sobre isso aí, porque muitas pessoas e muitas empresas passam por isso todos os dias. Eu não passo direto, então eu já estou acostumado. Meus clientes que estiverem nos assistindo aí, se estiver alguém assistindo aí, é todo dia assim. Pode ter certeza, eles sabem disso. Todo dia a gente ligando, olha, o INPI não vai ligar. Se a sua marca já é registrada, não se preocupe com as outras. Se a sua não é registrada, procure registrar. Pronto, acabou. Registrou, ninguém vai registrar e acabou, porque o órgão não passa. Como vocês trabalham com muitas empresas, nós tivemos 2 anos de pandemia, já foi uma dificuldade enorme pagar contas e se manter no mercado. Como está hoje a economia dessas empresas, na área financeira mesmo, dessas empresas, com a guerra que explodiu em outro país, mas que está afetando aqui no Brasil? Fora a pandemia, né? Também. Então, já está vindo um bom, pandemia, agora a guerra, então parece que está vindo algo para tentar derrubar. Como é que estão essas empresas? Nós temos 2 cenários, acho que depois eu vou deixar até para o Diego responder um pouquinho essa também. Nós temos 2 cenários, o oportunismo e pessoas que realmente quebraram. Tá? Hoje mesmo eu passei, durante 2020, os poucos dias que eu podia sair na rua, logo quando fechou tudo, nós ficamos em lockdown. E depois, quando começou aquela coisa, libera tal horário, eu comecei a visitar os clientes. E quando eu passava ali pela região do Brás, muitas lojas fecharam. Tá? E aí tudo bem, veio a pandemia e tal, mas a gente também percebemos muito oportunismo. Pessoas falam, olha, teve clientes meus, ele sabe que você estiver me assistindo aí, que eu estou falando. Ele falou assim, eu estou te ligando porque é o seguinte, beleza, doutor? Eu estou te ligando, eu tenho muitos lá. Eu estou te ligando porque é o seguinte, tá todo mundo fazendo isso aqui no condomínio, já moro em condomínio, dei a dica. Tá todo mundo fazendo isso, eu quero um desconto. Já liguei ali, já liguei aqui, todo mundo me deu, só falta você, mas qual o motivo? Eu não vou ficar com lenga com você, não. É o seguinte, Daniel, tá todo mundo pedindo desconto, eu estou pedindo e só falta você aqui no meu relatório, eu quero um desconto, o que você pode fazer aí? R$1. Entendeu? Então, pastor, houve muito oportunismo. Agora, falando de economia, claro que afetou a economia, mas a gente percebe que há muito oportunismo. Pessoas que se aproveitam da pandemia, sabe aquela coisa? Estão chorando, vou vender lenço? É mais ou menos assim. Mas claro, aumentou o desemprego? Claro. Nós tivemos projeto no escritório aí, entregamos aí mais de 200 cestas básicas. Pessoas que não tinham o que comer em casa, pessoas que outrora tinham sua renda, pessoas que tinham seu emprego, pessoas que pagavam suas contas em dia e perdeu tudo. Perdeu o emprego, perdeu tudo. E estava vivendo o que os outros doavam, o que as pessoas doavam. Então, a pandemia afetou com certeza as pessoas mais pobres, com certeza, sem sombra de dúvida, mas nós percebemos também muitas pessoas se aproveitando. Fazia a suspensão de contrato de trabalho, o governo falou assim, suspende os contratos, nós vamos pagar. E as pessoas estavam trabalhando. Então, recebia do governo, recebia. Aí a empresa, então, como o governo vai te pagar 90% do seu salário, eu te dou só 10%. Você me ajuda aí? Então era meio que oportunismo. Então teve muitas pessoas que teve um oportunismo. A economia foi afetada? Foi. E está sendo. Né? Quanto tempo vai demorar para pacientes se recuperar? Não sabemos. Né? Agora, aí veio a guerra. Aí a gente percebe, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, se ela estudar um pouquinho sobre a guerra, sobre a economia, ela vai ver o que afeta e o que não afeta. Tem coisas que não afetam. E o pessoal aproveita como oportunismo. Tem coisa que afeta, tem coisas que afetam. Então, só basta a pessoa ler, não entrar nessa questão, basta a pessoa ler um pouquinho ou ouvir qualquer jornal da sua escolha aí, que vai falar um pouquinho do que afeta, ela vai perceber que existe muito oportunismo nas pessoas em relação tanto ao Covid quanto à guerra. O Covid afetou muita gente, foi uma coisa que entrou para a história e continua entrando, e a gente não vê a hora disso passar.
né? E afetou a economia feio mesmo. Muitas empresas fechou. Mas teve gente que aproveitou, o oportunista aproveitou para dar calote, para não pagar ninguém, para sair devendo 6 aluguéis, entendeu? Para dar calote em funcionário, e usou a pandemia. Mas na verdade o cara hoje está no seu iate, e é uma realidade que eu estou falando. O cara está na casa de campo dele, entendeu? E deu falência, mandou 20 funcionários embora, fechou loja, devendo aluguel, devendo fornecedor. Então, e o cara continua vivendo uma vida de cabeça branca. Aproveitou a oportunidade e deu golpe. Aproveitou a oportunidade. Então a gente percebe que é uma realidade para muita gente a pandemia, afetou muitos lares, mas também percebemos o oportunismo de algumas pessoas. Uma pergunta que o Paulo fez, o Paulo colocou, a gente tem o nosso do podcast, e no começo você acabou falando de muitos pastores juntando dinheiro, tem jato, tem isso. E o Paulo comentou sobre José que ele foi governador do Egito e ele pegou ali a quinta parte do povo e juntou muita coisa. E isso faz a gente pensar, porque muitos pastores pregam isso, olha, você tem que dar, porque José pegou do povo. E quando o povo precisou, José tinha, mas o povo precisou comprar de José. José não deu nada de graça para ninguém. O crente, ele pode guardar um pouco de dinheiro, porque as pessoas pensam assim, se eu guardar R$1.000, eu estou juntando tesouro na terra. Cabeça fechada. Então, a cabeça fechada, porque ela, não vou guardar R$1.000, não. Mas o crente pode guardar R$10.000 para suprir as suas necessidades. Uma emergência. É uma emergência. Não só pode, como deve. É obrigação do crente. Quando eu comecei a estudar, uma pessoa ele sabe o que é ele aí. Você vê que ele tem caso para tudo. E não é fato conto de fada, não é conta de. É verdade. A pessoa falou assim, mas você vai estudar? Jesus está voltando. Que bobagem é essa estudar? Jesus vai voltar? E eu já tenho uma graduação, já tenho uma pós-graduação, tenho meu escritório, tenho a minha renda, e hoje essa mesma pessoa que falou isso, eu levo meu carro para ele consertar os meus 2 carros. É mecânico, né? Você deu para entender a situação? E se eu não tivesse estudado, onde eu estava hoje? Pensando que Jesus ia voltar. É a esperança dele. Se ele voltar, meu filho, acabou, vamos para a glória. E bora, deixa ele, o que tiver, deixa ele. Então, assim, as pessoas confundem. Quando a Bíblia fala, não junteis tesouro na terra, é aquilo que te amarra, é aquilo que te prende. É o que tem muitos crentes hoje. Você sabia? Tem muitos crentes hoje que não tem um luxo, mas junta tesouro. O carro dele é um tesouro. O final de semana dele é um tesouro, porque se ele não for para o shopping, ele morre. É um tesouro. A praia dele é um tesouro. Eu não sou contra a praia, gente. Tem uma viagem com a família sabe, mês que vem. Mas eu não troco a minha igreja, o culto, minhas obrigações pelos tesouros. O mal das pessoas é que eles confundem. Tesouro é as coisas que te amarram, que te apegam. Aí você fala, não junteis tesouro. É que junta coisas que te amarram. Mas hoje o dinheiro é necessário. Se seu filho hoje ficar doente, poxa, como é que você vai dar um socorro para ele? Caiu jogando futebol na escola, quebrou um dente. Como é que vai fazer um implante com o menino? Vai ficar com o dente quebrado? Não tenho. Poxa, o menino vai nascer. Já caiu a segunda leva do dente. E agora? Como é que faz o implante? Se eu não tenho uma reserva? Deu para entender? Então, um pouco contraditório, porque a gente vê pastores dizendo para as ovelhas, olha, não junta tesouro na terra, mas o próprio está juntando. Está juntando, Está juntando muito, igual você disse, jato. Sem contar o jato, tem o galpão onde vai ser guardado o jato, porque precisa pagar. O hangar que vai guardar o helicóptero. Exato. Então, assim, aí é onde entra a questão. Existem muitas lideranças bilionárias que poderiam fazer muita coisa pelo país. Não, mas a gente já faz. Vamos lá, uma vez um professor de economia perguntou para mim, quem paga mais caro num pacote de arroz? Vocês ou a Abílio Diniz? O professor de economia perguntou na aula de economia, quem paga mais caro? O Abílio Diniz, no mesmo. Depende. Não estou falando de marca. Eles vão lá, as donas de casa aí, Camil Reserva Especial, ou prato fino. Nós dois, ele foi no mercado do bairro dele, eu fui no meu. Ou vamos melhorar, nós fomos no mesmo mercado. Coincidiu de eu estar no bairro dele, parei meu carro, entrei no mesmo mercado, logo entra ele ou a governanta dele e compra o mesmo arroz. Quem pagou mais caro? Eu ou a Abílio Diniz? Eu. Sabe por quê? O que é R$17 para o Abílio Diniz? Poder aquisitivo. Agora o que é para mim? É a mesma coisa.
O que a sopro de Deus faz com todos os seus recursos limitados? Ela faz isso, ela alcança esse público. Agora, o que as grandes lideranças estão fazendo com o público que elas têm? Nada. Estão pensando em formar filhos médicos, filhos doutores, filhos isso. E a membresia, que a maioria é aposentado, pensionista, são lá fiéis. E você tem lideranças. Eu fico me perguntando o que leva uma liderança, por exemplo, ganhar 20 mil reais por mês. 30. O líder de uma religião ganhar. Aí pergunta, o governo vai tributar. Gente, a gente tem que pensar os dois lados da moeda, porque o presidente não ganha esse salário, um prefeito não ganha esse salário, um governador não ganha esse salário. E como é que uma pessoa chamada por Deus, que precisa sobreviver, a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário? Eu assino embaixo, não tem que assinar, eu assino. Mas poxa, aí pega a gente aí, o pessoal que está trabalhando, vamos pegar uma autoridade, um presidente que representa uma nação, ele não ganha o que muitos líderes religiosos ganham. Você tem o mesmo pensamento que eu. Então assim, é muito preocupante, porque começaram a ver, e a gente não vê isso na Bíblia, nós não vemos isso em lugar nenhum na Bíblia, onde as pessoas tinham uma visão de que pastor tem que andar com carro blindado. Nada contra se for do suor dele, mas se for do suor do membro é pecado, está errado. Se for do suor dele, ele pode ter trabalho itinerante. Então, aí é outro problema. É outro problema. O pastor acompanhou, uma vez eu estava com um menino que fez uma máquina para mim, a gente estava conversando, e a gente não precisa falar o nome das congregações, mas uma congregação grandiosa, talvez a maior que tem. E o que eles fazem? Vamos lá, vocês são contadores, vocês sabem muito bem. A igreja arrecada o seu dízimo, a sua oferta, e o trízimo, o quadrízimo e assim por diante, e ele vai e tem uma conta onde eles colocam, não sei como é que eles fazem, beleza? Só que quando é para fazer a obra social da igreja, não sai daquele dinheiro. Eles arrematam do... Para onde vai? Exatamente. Gente, e o pior, o que é pior de tudo é você conversar com uma pessoa dessa e falar para ela, tá bom, eu concordo com você, você é dizimista, também sou, e assim por diante, beleza. Só que, quando é para fazer obra social no nome da igreja, para a igreja, por que você ainda tem que tirar do seu bolso? Sendo que aquilo ali é para fazer essa obra social. Para onde vai esse dinheiro? Sabe o que eu acho? Eu acho que é uma falta de consciência desses líderes e uma falta de respeito com eles. Porque é muito comum a gente ver grandes líderes almoçando todo dia no chão, fogo de chão, e o seu membro, às vezes, não tem nenhum ovo para colocar junto com arroz e feijão no prato. Então, isso daí realmente o cara, sinceramente, o cara desse está abrindo o chão para cair direto no inferno. Acompanha os Instagram, tá público, nós não estamos falando que acompanha os Instagram dos grandes líderes religiosos do nosso país. Vocês vão ver as megas festas que eles fazem. Aí eu fico me perguntando, pastores, com que dinheiro eles fazem são festas mirabolantes, festas do sonho. E aí você pega o membro dessas congregações, por isso que a igreja ela perdeu a sua essência. As pessoas perguntam, por que os milagres na igreja não acontecem mais? Eu queria colocar algo aqui, nesse entendimento, se pegar todas as, vamos colocar assim, as maiores, vamos colocar os maiores agora, na nossa área evangélica. Não era para ter um necessitado nesse país. Não, de jeito nenhum. Não era para ter um necessitado, pelo menos na parte de alimento. Sim. O básico, né? O básico. Sim, era para ter. Não era para ter ninguém. É isso aí. Nesse país não. E eu tenho certeza que quando Jesus voltar, isso daí vai ser pesado na balança. Também acredito. Porque tem uma passagem que fala assim: eu tive fome e não me desse de comer. Aí vai entrar tudo nesse mesmo contexto, só para ser bem breve aqui. Não, pode ficar. Vai entrar bem nesse contexto, que fala que, mas eu expulsei demônios em teu nome. Mas eu fiz isso em teu nome, eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo e fiz aquilo outro. Aí Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. É forte isso aí. Então, é esse tempo. Então, se os líderes, a gente está fazendo uma obra, será? Que se Jesus disse que era para
levar o alimento para essas pessoas, que é o principal. Ele está falando de alimento, de comida, para a pessoa não passar necessidade. E ele vai chamar essa pessoa de maldita. Então, qual que é a consciência desses líderes? Não é um nem outro, não é vários. E se eles têm consciência, né? E se eles têm, exatamente, será que não era hora de deixar o ego? Porque esse negócio de placa de igreja também já está dando que, né? Sim. Não é na hora de quebrar esse ego, de falar assim, não, vamos fazer aqui, esquece, se unir esse povo, meu, e sabe, levar esse alimento para o... Eu acho difícil, porque se vocês já leram o livro Pai Rico, Pai Pobre, o rico, ele nunca quer voltar a ser pobre. Se ele conseguiu riquezas, ele se preocupa muito. Não, tem que fazer, tem que comprar isso, tem que fazer isso, para não voltar a querer. Então você imagina, um pastor grande, que tem um nível, que tem um carro importado, que tem a sua casa, a sua bela casa, muitos pastores, belas casas, ele nunca vai querer perder o que ele tem, vou me rebaixar um pouquinho, para poder ajudar quem precisa. Nunca ele vai fazer isso. Não, a questão em si toda é que a grande gama de pastores, principalmente dessas igrejas muito grandes aí, eles fazem, como é que eu posso dizer para você? Coisas mirabolantes, pensamentos demoníacos. Só que ele induz a quem está assistindo, a quem está ouvindo aquele culto, ele induz que aquela pessoa está errada. De fato, quando a gente estava conversando, esse dia estava aí, pastor, quando a gente estava... feriu a gente perguntar para ele, falar para ele o que o seu dízimo está fazendo lá que não faz essas obras secundárias. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Hoje a gente faz parte do sopro de Deus, nós somos dizimistas, nós cumprimos a lei de Deus, só que tem algo grandioso para a gente poder fazer num presídio. Beleza, o que a gente vai fazer? Não, você vai pegar mais agora, você vai ter que dar mais 500, você mais 500, você mais 500, você mais 500 e vai colocar a camisa da igreja e vai lá fazer. Olha que coisa de louco. E se você falar para essas pessoas que essa forma de pensar e essa forma que elas estão sendo doutrinadas está errado, ela briga com você. Briga ou não briga, pastor? Com certeza. Briga. O cara basicamente brigou comigo porque, não, mas o importante não interessa para quem eu estou dando, interessa que eu dou porque eu sou abençoado, não sei o que, a pessoa está vivendo na pobreza. De fato, a pessoa está vivendo na pobreza e ela pensa que eu não sei que macumba foi essa. Porque eu chamo de macumba. É como se fosse aquela questão do jogo da cena, né? Eu vou jogar, e se estourar, estourei. Assim, vai acreditando numa ilusão que não existe, né? E aí depois as pessoas falam assim, eu fui trabalhar esses dias também na casa de uma cliente, eu até comentei com os irmãos, e a mulher ficou desenganada com a igreja que ela estava frequentando, é a mesma igreja, estava frequentando, e aí falou que tudo que ela chegava, aprendia na igreja, ela colocava dentro de casa. O que acontece? O marido começou a ver isso e saiu fora. E ela se desenganou com a igreja. Não, eu não quero nem chegar perto nem dessa igreja, nem de outras igrejas. Olha só, a cabeça dessa mulher, o que fez a cabeça dessa mulher? Então assim, hoje, de fato, o evangelho está muito corrompido e a gente sabe que vai piorar. Né? Os irmãos que pegam muitas igrejas assim, imagina tantas igrejas que os irmãos pegam que o pastor chega e fala assim, ô Diego, mas não dá para você fazer isso. Fala no microfone, senão não vai sair Ô Diego, não dá para você fazer um negocinho para mim aqui, então fica só entre a gente, os irmãos da igreja não podem saber, o irmão Daniel também não pode, conversa com o seu sócio, vamos fazer esse negócio acontecer, entendeu? Às vezes até pressionando vocês. Então assim, por isso que a primeira pergunta que eu fiz foi, até onde vai essa questão de ser contador e ser cristão? É muito bacana essa questão de ser contador e ser cristão. Por quê? Porque na verdade é o seguinte, isso não é só com igrejas, isso é geral. Quando o cliente passa dos seus limites, na nossa cabeça passou dos limites, você faz o que você quiser, mas foge da minha alçada isso, e eu quero acreditar que daqui para frente eu não sei nada que você está fazendo. Então você não faz o que você quiser, mas tem um limite. Quando eu vejo que isso fere
meus princípios, ele está fora do meu escritório. Já aconteceu de você? Já. Já aconteceu isso? Já. Pega suas coisas e vai embora. Eu posso, Quebrou Já o aconteceu contrato, assim, já. não posso quero dar um trabalhar exemplo mais com aqui. você. Posso dar um Vai exemplo. falar o nome também? Se estiver me assistindo, eu posso dar um exemplo. Teve uma pessoa, ele comprava muita mercadoria sem nota, tal. Aí, até aí eu comecei a ó, é o seguinte, isso é perigoso. Aí tá bom. Não, parei. Bom, parou. E ele manda as coisas para o escritório, para o contador, ele tem as informações que você me manda. Tem muitas coisas que a gente tem acesso, mas tem coisas que é bom você nem cutucar. Então você pega as coisas que ele te manda. Aí um dia eu cheguei lá, um belo de um dia, e falei assim, ó, tem essa, eu preciso dar o fim nessas roupas aí, eu preciso vender, como é que eu falo? Assim, emite nota. Ele, não, mas eu comprei sem nota. Ele, mas emite nota. Ah, então faz o seguinte, cara. Ah, não, mas tem que dar um jeito de tirar isso aqui daqui dentro. Mas como que entrou aqui dentro do seu galpão? Caiu do nada. Aí o caminhão, né? Até hoje eu estou esperando a resposta. Ele, ó, Nunca mais. Nós mandamos ele embora. Não só ele. Tem um outro caso também de uma empresa grande também. Isso não cristão. Não cristão. De um hortifruti também grande, que nós mandamos embora também. Ou vocês mandam isso ou a gente está fora. Ou vocês mandam as despesas de vocês ou vocês estão fora. Vocês faturam 1 milhão por mês. 1 milhão. Vocês compram 200 mil, qual que é a mágica? Eles compram 200 mil e vendem 1 milhão. É muito lucrativo. Não tem conta. Como é que você compra 200 mil? É mega cena. Então assim, a gente, quando fere o princípio, a gente manda embora. Tá? Uma coisa é o cliente trabalhar ali, se esforçando, tal, fazendo seu negócio andar, entendeu? Trabalha aí, vamos dar direito de você trabalhar. Mas quando a gente percebe que já fere os princípios da gente, aí a gente abre mão. Hoje, por exemplo, tem cliente que a gente nem pega mais. Não é nem que eu não conheço ainda. Qual que é a sua atividade? Dependendo da atividade dele, a gente nem abre, nem faz. Entendeu? Então a gente tem esses. Quais são as atividades assim que vocês mais fogem? Assim, eu não quero pegar isso aqui não. Mais fogem? É. São tantas. Não, mas Tem que colocar as que não pode. eu diria que as que eu mais fujo hoje, as que eu já mandei embora parece coisa boba, né? Mas indústria eu já mandei embora, porque existe alguma. Hoje, por exemplo, eu não pegaria o ramo farmacêutico. Vamos usar o farmacêutico como exemplo? Eu não pegaria. Daniel, por quê? Porque eu não posso falar o porquê, porque isso aqui é uma. Tá. Não queremos polícia. Isso, não queremos polícia, mas. Não, o que você sabe? Na verdade, eu não sei de nada. Mas hoje, o ramo que eu fujo é o ramo farmacêutico. Tá? Se você buscar no Google aí, tem uma matéria Jornal Nacional aí, uns 2 anos atrás, você vai saber por que eu não pego esse. Deixa eu colocar aqui. Pode buscar. No Google, busca aí. Farmácia sonega ICMS. Isso é público, não estou falando demais. Um dos motivos que a gente não pega é por isso. Tá? E seus contador, humilde contador, sei disso, imagina a Polícia Federal, a Receita Federal, então sabe, e infelizmente existe essas coisas nesse ramo. Então hoje, por exemplo, eu não pegaria esse ramo para trabalhar. E por que é tão difícil o empresário trabalhar certinho? Hoje em dia é muito difícil. Por quê? Muito difícil, porque o governo também não colabora. Por exemplo, ele coloca uma taxa de imposto, se a empresa emite nota de tudo que ela vende, ela tem um custo muito alto. Tá? Ela tem um custo muito alto, então ela vai pagar em torno de 16% de imposto. Então sobra para ela 84%. Desse 84%, praticamente 40% é funcionário, 40%, 50%. Sobrou 30%. Ela tem aluguel, água, luz, telefone e os fornecedores que ela comprou para vender, para fazer essa receita. Então, somando, infelizmente, as micro e pequenas empresas, se ela fizer isso aí, se ela sair tirando nota de tudo, ela tem que aumentar o custo dela. Aí ela aumenta. Igual hoje eu ouvi isso de um cliente. O cliente quase chorando assim, poxa Daniel, eu quero ser certo. Eu regularizei minha empresa, olha o resultado. Tinha um monte de coisa para pagar, um monte de multa, porque ele regularizou o passado. Beleza, ele arrumou a casa, mas isso custa muito caro. Então, infelizmente, no Brasil, aí você faz tudo certinho. Você tem uma atividade de gesso. Só que o seu vizinho do lado, ele não abriu empresa. E não tem aquela fiscalização que a gente queria que tivesse. Ele tem funcionário que não é registrado. Ele abriu na garagem dele, nada contra quem está começando. Entenda o nosso raciocínio. Só que você paga aluguel, seu custo é mais caro, você começa a perder clientela. Porque o cliente não conhece o seu trabalho. Por enquanto, o primeiro momento é preço. Então, do lado ali tem um cara que abriu na garagem, e nada contra, porque todo mundo começa pequeno. Só que o que eu quero dizer da garagem é que ele não paga aluguel.
Então, a mulher dele, a esposa, o filho ajuda, então ele não tem funcionário, você teve que contratar 2 funcionários. Então, isso, o seu custo eleva. Quando você fecha a conta, você tirou nota de tudo, fez tudo certinho, a conta não bate. Você vai ficar muita chance negativa. Então, esse é o problema do Brasil. Então, eles falam de crédito, eles falam de investir no microempreendedor, mas como a mesma tabela de imposto que paga Riachuelo, CIA, Posto Shell, é a mesma que a dona Zefinha da Bomboniere. Pequeno também paga. É a mesma coisa. Meio isento de ICMS? MEI, o MEI, ele paga um pouquinho, ele paga uma taxa mínima, né? É embutido. O MEI, Já está embutido É, embutido lá o que eu atrás. falo assim, o governo tinha que ter na prática, uma tabela diferenciada. Não adianta eu ter a mesma tabela, por exemplo, se você abre hoje uma empresa, você abre uma empresa de gesso, e o cara lá que fatura 300 mil por mês, ele está no mesmo panela que você. O que Brasil fatura- está passando da hora de uma reforma, Ah, então. com certeza. Mas tem algum projeto para Tem. alguma reforma assim? Tem, não desse tipo, mas tem algumas reformas para. A reforma tributária Ajuda um qual? pouco, vai ajudar um pouco. Eu espero que sim. É. Eu Mas, espero que sim. reforma Mas não tributária nesse qual, né, sentido. Paulo? Não. A reforma tributária. Mas não nesse sentido eu entendo que o caminho do Brasil, sem entrar alguém com coragem no poder, o caminho do Brasil seria dividir as empresas. 90% das empresas que empregam no Brasil são pequenas e médias empresas. 90%. Isso não é eu que estou falando, é o IBGE. Nossa, é muito Nós bom. vem- O sistema de imposto teria que ser bem menos. Tinha que ser bem menos. É. Porque aí É muito desigual, a né? gente não entra na minha cabeça um grande empresário está no mesmo grupo que eu, que sou um pequeno empresário que fatura 5, 10 mil, um churrasqueiro, por exemplo, que abre uma ME, que não pode ser MEI, que fatura 10 mil por mês, ele está no mesmo grupo, por exemplo, do Simples Nacional, que é o nome que a gente chama do regime tributário, que uma grande empresa. Não está certo. Então, as empresas, as pequenas empresas que empregam 90% das pessoas, teria que ter, não uma alíquota disfarçada, teria que ter uma alíquota diferenciada mesmo, para que o empresário pudesse falar, não, eu vou garantir 100% do meu faturamento em dia, e ter benefício também. Então, o grande problema é, se ele faz isso, ele fecha as portas, ele quebra, e isso não é eu que estou falando, é os próprios empresários que falam, e a gente, poxa, Resultados a também. gente não vê isso como uma saída para sonegar. Nós não somos a favor disso. Mas o problema é que as pessoas às vezes não veem um caminho para que você fale, poxa, eu vou fazer conforme o governo quer. Vamos fazer, mas aí você pega, daqui a pouco você começa a pagar 12, 15% de imposto, 16% de imposto. E aí a sua margem de lucro está na casa dos 20%. Só que 16% é imposto, sobrou 4%. Aí você fala, pô, vou fechar minhas portas, vou trabalhar com O os imposto de serviço já é um pouco menos, né? É um pouco Prestação menos. de serviço. E né? aí, outro problema, depende do seu faturamento. Quanto mais você fatura, mais você paga. Aí aumenta. Aumenta. Então, você tem um imposto hoje que você paga 6%. É. Você conseguiu 2 clientes melhor, você vai para 18%, dependendo do regime tributário. Você vai para 12%. Quer dizer, o mesmo mês aqui, ó. Dobra e triplica Então, assim, dependendo do mês. Então, né? é um regime que chama de Simples Nacional, mas ele já foi bem benéfico. complexo, Hoje né? ele não é. É igual o imposto de renda. Vocês devem acompanhar. A última vez que atualizou o imposto de renda foi em 2016. Nós estamos há 6 anos, né? Praticamente 6 anos sem atualizar. Então, quer dizer, muita gente que não pagava imposto, que era isento em 2016, hoje paga imposto. Você pega pessoas aí aposentado com pouco, que paga imposto de renda na fonte e paga ainda. Então, esse é o problema. Então, a questão tributária não é só, vamos mudar. Não, teria que desmembrar. Quem é micro e pequena empresa aqui, quem é de pequeno e grande porte aqui. Então, quem tem que pagar mais imposto é quem fatura muito. Estamos falando de empresas que faturam muito. Empresa que considera que fatura 1 milhão por mês, 2 milhões e daí para frente. Mas o problema é que jogaram a gente no mesmo grupo das pessoas que faturam muito. Então você pega uma pessoa que começou agora, uma Bomboniere, você pega um mercadinho de bairro, que são essas pessoas que geram emprego. Isso quem fala é o IBGE, não sou eu. Está comprovado que 90% dos empregos gerados no país são de pequenas e médias empresas, que é um mercadinho, é a Bomboniere, é a pessoa que vende perfume, é esse pessoal do bairro. Olha aqui o Itaim. Nós não precisamos sair daqui para lugar nenhum. Tudo você tem aqui. Verdade. E são tudo pequenas e médias empresas. Mas eles acabam então sonegando impostos. As pequenas empresas, vamos lá. Se tem 90%, provavelmente 80% delas sonegam. Sim. Né? Questão de sobrevivência. Então, exatamente, questão de sobrevivência, porque o governo sufoca elas. Essa que é a grande realidade, né?
Mas ninguém fez ainda um projeto de lei ainda Não, para... existe projeto de reforma tributária, mas não nesse sentido. Não em tratar, você que é pequeno vem para cá. Então, na verdade, é tudo uma fantasia. Existe sim projeto de lei, existe projeto de lei dessa reforma tributária, um deles é para tributar os lucros que hoje é isento. Para você ter uma noção. Então, hoje as empresas que distribuem lucros isentos, o que é lucro isento? Você faturou a empresa, te sobrou 5 mil. A lei fala que o que sobra da empresa, depois que ela paga todas as despesas, os impostos, é lucro distribuído aos sócios, isento. Na nova lei trabalhista, se ela for aprovada, esses isentos vão começar a tributar também. Não seria uma bitributação? Se ele já tributou aqui na fonte os 10 mil, quanto que eu paguei de imposto? X, aí me sobrou tanto, eu paguei as contas, porque a primeira fonte é o imposto do governo. Eu emiti XPTO de faturamento, paguei o imposto, sobrou, paguei os funcionários, me sobrou 5 mil. Desses 5 mil, eu distribuo para os sócios como isento. A nova lei tributária, ela quer tributar essa porcentagem. Então, perceba que não é lei para beneficiar. Dá para ter noção de quanto o Brasil arrecada mensalmente? O Brasil, assim. É o PIB? Eu não tenho uma noção lógica, mas nós poderíamos pesquisar no Google, o responde. o E tem Google um sabe impostômetro tudo. lá no O centro, impostômetro é um que aquilo absurdo. ali não para. E aquilo é real, aquilo não é brincadeira, aquilo é real, aquilo é verídico mesmo. Então, assim, Mas será que chega a trilhões? chega. Porque eu sei que o PIB acho que dos Estados Unidos é 5 trilhões, né? Uma coisa assim. Chega. Eu acredito que chega assim. O nosso país, ele é Que é o- rico em tudo. É o nono país mais rico do mundo, que é o Brasil, né? Ele só é mal distribuído, mas ele é muito rico. Nosso país era para ser um país muito melhor. Muito melhor. Mas a gente sabe que existem algumas questões que impedem isso. Mas o nosso país era para ser muito melhor, era para nós termos uma saúde melhor, era para nós termos uma segurança melhor, mas existe interesse por trás disso. Tá? Então, não é só aumentar imposto. Eles acham que a solução é aumentar imposto, mas pelo contrário. Eu acredito que a arrecadação tinha que ser de melhor forma. Então, eles acham que aumentando o imposto vai aumentar a arrecadação, vai aumentar os contribuintes. Não. Se houvesse um investimento lá embaixo, nas micro e pequenas empresas, você tenha certeza que as mesmas empresas poderiam até dobrar a arrecadação do governo. As mesmas. Não estou falando para abrir empresa mais. As mesmas que existem hoje, talvez você teria um dobro de uma arrecadação que você tem hoje. E Mas pensando- desde que fosse- Interessante isso daí que você está E falando. pensando desse jeito Porque aqui, ninguém no Congresso pode fazer dele. não tem porque não é Eu interessante. ouvi hoje, eu vi hoje eu estava assistindo um podcast, um dos candidatos falando sobre isso aí. Queria fazer uma nova tributação. Mas sabe qual é o problema? Eles não conseguem. Foi difícil, foi? A ideia, eu sou o cara, não sei você, mas eu sou um cara que eu gosto de assistir horário político. Eu assisto, nada contra quem não gosta, mas eu gosto. Mas a gente ouve cada lorota, e eu gosto de ouvir, eu sou teimoso, porque eu acredito, cara. Mas chega lá, infelizmente, ainda que ele fale para nós, ele é sozinho. É a minoria, né? Ele é sozinho. Tem 300 que precisam votar no projeto e não vota. De jeito nenhum. Então, não vota por quê? Porque não é interessante. Não é interessante. Aí o cara não vota. E outra, você concorda que se você tem na cabeça dele menos verba, você talvez tenha menos recurso tem menos popularidade você tem menos verba, menos dinheiro no meu bolso, e aí vai. Aí vira um efeito dominó. Mas na verdade é que a lógica não é essa. A lógica é, se eu faço correto, se eu faço o negócio andar, as mesmas empresas hoje, você ia faturar mais, você ia vender mais, você ia tirar mais nota, você ia falar, não, eu quero ser 100%, porque eu tenho esse benefício em tirar de tudo. Mas porém agora, de vez eu pagar 6%, eu estou pagando 3%, pagando 2%. E eu tenho esse benefício. Aquele funcionário, agora eu não pago X de imposto, eu pago Y. Então, dá para fazer? Dá. Falta alguém com coragem e eles querem aprovar. E pensando nisso que o Daniel acabou de colocar aqui na mesa, né, em pauta, é interessante observar o microempreendedor individual. Pô, quantos caras que trabalhavam de forma informal, que foram legalizados com o benefício de ter um recolhimento ali de um imposto pequenininho e estar assegurado do INSS, né, caso acontecesse alguma coisa, e nós vivenciamos realmente uma situação a qual uma mulher abriu um microempreendedor individual conosco. Isso em que ano, né? Você lembra o ano? 2015. 2015. Na Ela- recessão.
E Foi o 2015, 2016 foi um. não, Essa pessoa que o Diego está exemplificando, ela abriu mais ou menos meados de 2015. é isso aí. Aí depois de alguns meses, pode falar. Ela acabou falecendo, ela faleceu e beneficiou o filho. O filho ficou ganhando uma aposentadoria. Então, o que de modo geral, o que o Daniel falou aqui, se existissem subgrupos mesmo que beneficiassem esses empresários, esses pequenos empresários, funcionaria. Porque, olha só, quantos microempreendedores individuais existem Quase hoje? 5 milhões. Quase 5 milhões. Aí você coloca R$70 de cada um. A arrecadação aumentou os cofres e beneficiou todos eles. Beneficiou o INSS, beneficiou as prefeituras, beneficiou os estados. São 5 milhões de pessoas que o ambulante, o Eu tô churrasqueiro. nesse meio aí. Então, 5 milhões. Aí o que o governo fez? Você me paga aí 70, A taxa mensal. você me paga uma taxa mensal e você pode emitir até quase 7 mil de nota. Pô, estourou Por mês, né? por mês. É exatamente É isso aí, o que tinha né? que fazer com as micro e pequenas empresas. Então não é Utopia. difícil. Não é. Mas dá pra acreditar Você nisso. emprega. Quantos? Eu tenho 5 funcionários. Então você tem isenção de tal imposto. O MEI é o resultado que dá para fazer. O MEI você É a pode prova, ter um né? funcionário É a prova que dá. faturar 7 mil por mês. Só que se esse coitado precisar registrar 2 funcionários, ele já sai do MEI. Aí vai pagar quase R$600 só de o mesmo faturamento do MEI, que ele pagava 70. Olha a nossa legislação tributária. O mesmo cara, Por causa de R$10. que por causa Sim. que fatura aqui no mês 6 mil, ele paga a mesma guia, R$70. Se ele for para o outro regime, por causa de um funcionário que ele precisou contratar uma recepcionista, os mesmos R$6 mil, ele vai pagar R$600 de imposto. Aqui era 70, lá virou 600. Você acha que por uma empresa, microempresa, pesa R$600 a mais no mês? Claro que não pesa. Aí ele não contrata, aí ele não registra, aí ele não sai do meio e o país não cresce. Os 5 milhões de mês é uma resposta para o nosso governo, que dá para fazer. O país não quebrou, pelo contrário, é só qualquer pessoa multiplicar 5 milhões aí, 5 milhões vezes R$70. Olha de quanto nós estamos falando. Tem prefeitura. Eu viajo para uma cidade final de ano que não arrecada isso o ano inteiro. Eu viajo para uma cidade interiorana de São Paulo, que é um vilarejo, eles não arrecadam isso. Deu para entender? Então, se eles quisessem fazer, fariam. Joga as empresas que empregam, que geram emprego de um lado, certo? Eu estou falando de microempresa. Ou faz, primeiro ano, ideias, isso que eu estou falando não é ideias minhas, eles também têm. Seu primeiro ano de abertura, você não vai pagar imposto, você vai ficar isento. Você vai ficar isento. Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Vai girar. Vai gerar economia. Gera emprego. Se você gerar emprego, se você tiver gente registrada, você não paga imposto. Primeiro ano. Para microempresa. Quem é a microempresa? Quem fatura até R$30 mil por mês. Esse é o microempresário. Só que esse cara jogaram no mesmo grupo das lojas grandes, então é isso que pesa. Aí é o que eu falo, se ele for. Hoje eu passei em frente a uma loja conceituada, uma loja bonita. Estamos em liquidação, infelizmente estamos fechando. Aí colocaram o emoji, aquele emoji que fala, né? Chorando. Por quê? Porque a empresária não queria fechar a loja. Ela não seria tão artista assim, porque eu conheço pessoas que fechou porque não teve como. Eu vi placas, acho que vocês também viram, de restaurante assim, infelizmente a pandemia acabou conosco. Mais E fechou. uma vítima do governo, como nós Colocaram vimos, mais né? uma vítima do governo. Só que até aí é mais politicagem, né? Tem Sim. alguns casos. Mas eu falo de pessoas que eu conheço que fechou porque não tinha como sobreviver. Mas veio um empréstimo do governo, veio aquela questão do governo emprestar. Ele tinha que dar, não é ver. Não. Eu conheço. Quem não viu que os Estados Unidos fez isso? Quanto que a sua empresa faturou nos últimos 12 meses? 1 milhão. Então nós vamos te ajudar com 30% do faturamento, estamos te dando. Pá. Eu estou falando que os Estados Unidos fez isso. Eu ouvi falar disso aí. Então assim, o microempresário, quando você pega seu... e outra, não é você falar, pega seu balanço patrimonial, seu relatório contábil. Quanto você faturou? 100 mil. Então você tem 30 mil reais para se virar durante a pandemia. É seu, não é empréstimo. Eu conheço um monte de cliente meu que está endividado por causa dos empréstimos que o governo fez. O que aconteceu? E agora o que faz? Não estou conseguindo pagar. Vai pagar, vai ficar pior E ainda. aí? O que aconteceu comigo na pandemia foi basicamente isso. Chegou a pandemia, eu guardo um pouquinho de dinheiro, porque eu sou prudente, tinha um dinheiro para poder me segurar. Mas eu ia vender a minha máquina de pintura, o pastor sabe, inclusive no domingo até comentou sobre isso.
Eu estava na vontade de vender a minha máquina de pintura, porque eu faço gesso, faço pintura, parte elétrica, eu falei, a gente entrega normal. Inclusive, se você quiser fazer na casa de vocês. Mas a pintura não era tanto que você fazia. A né? pintura não era tanto. E eu achei que talvez, vamos fazer o quê? Vou vender essa máquina aqui. O que aconteceu? Só apareceu pintura. Parou me gesso, segurou. só pintura. Só que assim, de fato, as pessoas ficaram em casa e foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Olha só. Você vê que, Oportunidade, né? você vê que Surgiu a oportunidade. então, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro e depois investi. Mas assim, eu não, por exemplo, fato, eu não trabalho em empresa, trabalho para mim, o pastor trabalha para ele, eu tenho uma empresa, ele tem a dele. Se não fosse isso, a nossa área não tivesse crescido, o que seria de nós? Porque eu tentei pegar Quem ia o ajudar? negócio do governo lá, lembra que eu ainda fiz o imposto de renda? Eles não aceitaram. Não, você não. É isso aí. Eu recebi, minha esposa não recebeu, ia passar fome. 90% não conseguiu. 90% das micro e pequenas empresas não conseguiram para o governo. Por que eu falo isso? Porque a minha gerente falou, meus clientes falou. Dos meus clientes, nós temos hoje uma carteira, posso falar, de quase 250 clientes. Grava esse número. 250 clientes cadastrados. Alguns nativos, mas 250 cadastrados. Desses conseguiram, foram 7. Nossa, Vocês estão percebendo, não é menos de 10%? evoluiu. Desses conseguiram. Todos tentaram. Alguns, eu falei, você não vai conseguir porque está... um outro detalhe. Durante a pandemia, os clientes não conseguiram pagar o imposto. Sabe uma das exigências que era para você conseguir? Ter todas as certidões em dia. Como é que você vai ter certidão se na pandemia teve o lockdown? Durante que fechou, você não tem faturamento. 3 meses fechado. Então o cara não pagou o imposto dos 3 meses, porque ele não tinha receita. Aí depois do lockdown veio quem? Veio os empréstimos bancários. Só que você não pagou o imposto, sua certidão não saía. Você estava devendo e o governo não prestou dinheiro para você. É isso aí, pessoal. O papo tá muito bom. Com certeza nós ultrapassaríamos aqui as 2 horas de podcast. Mas nós vamos já finalizar aqui, já deixando um próximo convite aí para vocês. Pode deixar, viu? Poxa, o pessoal que está em casa assistindo, quando vocês ouviram falar tão tranquilo e fácil de impostos assim? Não tem nem como, né? Só mais tranquilo que isso, é só se Você liga lá na SK Contábil. Ó, já fiz a propaganda. A próxima empresa a patrocinar o seu podcast é SA Contabilidade. Já querem deixar o contato de vocês? Pessoal, quer fazer imposto de renda sem complicação? Não tenta, assim, se você é isento, não, se você arrecada menos de 28 mil. não precisa declarar. Não precisa. Se ele não tem imóvel em seu nome, isso é uma dúvida que sempre surge. Se ele não tem imóvel acima de 200 mil, não tem nenhuma conta bancária, poupança, aplicação acima de 40, ele não é obrigado a declarar. Mas se ele tem uma casa acima de 200 mil, ele tem uma aplicação, uma poupança que ele conseguiu guardar dinheiro lá e passou dos 40, ele tem que declarar. Lembrando, você não vai pagar imposto. Mas Daniel, eu nunca fiz imposto de renda. Como é que você vem agora e fala que eu tenho que fazer? Poxa, faz, porque o dia que você morrer vai te dar um trabalho de ficar, você não tem noção. Faz seu imposto de renda, você não vai pagar nada. Eu falo isso, pastor, porque é uma realidade. Quando a pessoa morre, ele morre e dá trabalho. Então, Daniel, arruma aqui enquanto está em vida. Daniel, você disse no começo que daria a promoção para quem 50%. quiser. 50%. É. Você quer falar o valor que vai ser a declaração de imposto Ó, de renda? nós cobramos R$120, declaração simplificada, básica. Mas, quem estiver assistindo a gente aí, ou falar que é membro da Sopa de Deus, 50%. Tá, já tem o Eu vou ganhar primeiro. 50%. Ó, eu vou pagar da minha esposa para fazer com vocês. É Ela- a primeira cliente. Tá, Tá bom? demorou. De verdade, já Tá vou falar. validado. Ela já está E assistindo. o Thiago aí. vai fazer também. Eu vou pagar Demorou, para ela tá para vocês fazerem. Já tem o primeiro. Pessoal, quer uma mata melhor do que Não essa? tem, não tem. R$60 para você fazer o seu imposto de renda sem ter problemas com o leão. E sem, pastor, deixa eu cortar o senhor, porque isso é muito importante. Não faça, papo sério, eu não estou pedindo você fazer comigo. Não faça seu imposto de renda em lan house. Vai por mim, não faça. Nada contra quem está lá, mas os seus dados são sigilosos. Não use computador público para fazer coisas suas particulares. Não estou falando para você fazer comigo. Quiser fazer comigo vai ser bem-vindo, mas não faça seu imposto de renda, pastor. Eu falo isso porque eu encontro muitos problemas para me consertar de coisas que você fala, eu não sei o que aconteceu, eu já peguei casos de pessoas assim, entregaram meu imposto de renda, eu não sei quem foi. Tivemos que ir na Receita Federal pegar os recibos e estava lá, entregue mesmo, e ele não sabe quem foi. Se Porque uma qualquer pessoa declarar errado lá, ela declarou errado. Ela quis colocar algumas coisas
na declaração que não era para colocar. Tem uma taxa fixa que a pessoa vai pagar ou é calculado em cima do erro? Como funciona? Não existe nenhum cálculo para erro. Caiu na malha fina. O que Aí acontece? você vai lá e conserta o que caiu na malha fina. Acabou. Ela não tem que pagar nada. Não, só se o governo entender, por exemplo, houve acaso, pergunta muito boa, acaso que eu soneguei. O governo falou, olha, aqui consta que declararam, a X empresa declarou que te pagou tanto, e você declarou tanto. Você conserta? Tá bom, isso é uma coisa. Aí ela falou, porque ela falou para me consertar, eu não consertei. Todo mundo, acho que muita gente não sabe, nós temos uma caixa de mensagem chamada ECAC. 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 Todos nós temos. Nós não sabemos, mas nós temos. Eu sei que eu estou da área, mas todos nós temos. E nós não temos nosso e-mail? Na Receita Federal você também tem uma caixa de mensagem chamada ECAC. Você tem que entrar lá e saber se tem um recadinho para você. E sabe onde ela manda o nosso recadinho? Lá. E ela fala, Daniel, você caiu na malha fina, vai lá olhar. Só que eu não olho, eu nem sabia que eu tinha isso. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí ela bloqueia seu CPF. Aí você vai lá e fala, pô, meu CPF está bloqueado. Aí ela fala, é imposto de renda. Até esse momento, ela manda você retificar. Mas se ela entender que houve má fé sua na declaração, aí você sofre um auto de infração. O auto de infração é até 200% do valor não declarado. 200% do valor não 200% declarado. do valor não declarado. Eles duplicam. Eles 200 vezes. 200 vezes. 200%. Então, é 200%. Em cima do valor não Não declarado. declarado. Então, imaginando que ia chegar um imposto lá de 10. Eu nunca vi nenhuma multa nesse valor. Mas eu já vi multa de 60 mil, por exemplo. Isso eu já vi. Ninguém me contou. Então, é muito importante você saber que existe isso aí com a conta Gov, que hoje a gente faz tudo com a conta Gov. Vocês sabem disso. Acessa a carteira digital, acessa aquela senha Gov, vai no Google e coloca lá ECAC. E de escola, C de casa, A de amor, C de casa. Quando você criar a senha, login lá, do lado direito da tela tem lá, caixa postal. Se tiver lá, nova mensagem, abre logo. Porque de repente você pode estar na malha fina e não sabe. Você que está assistindo aí, você que vai assistir depois, vale muito a pena você pagar para fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, o Daniel vai deixar aqui o contato, e-mail, redes sociais. Pode falar para o pessoal aí entrar lá. Eu prefiro deixar o contato do e-mail, acho que o contato é o mais. Porque as redes sociais a gente está em formatação, houve uma mudança, então eu acredito que vai deixar lá, mas eu prefiro que vocês mandem um e-mail lá para o Daniel. WhatsApp ou não? O WhatsApp também. O e-mail é daniel@seas de sapo escola de amor contábil.com, tudo junto. daniel@sacontábil.com. O WhatsApp é o 11 987880379. Então manda lá, a gente com certeza vai atender vocês lá. Falou que é daqui, nós estamos juntos e misturados. Sua rede social particular, quer passar? O pessoal quiser te seguir lá. Se não quiser também, não tem Eu não problema. lembro. Já terminou? Tá gravando? Tô brincando. É que meu cunhado, ele... Deixa eu ver aqui, pastor. Eu não lembro. Fala a sua Não, dica. eu acho que é o Daniel. É que ele mudou porque ele falou para o Daniel, eu preciso fazer um ajuste. Eu acho que é o Daniel. Deixa eu só ver aqui, mas eu falo agora. Não tem problema não, pode me seguir lá, é até bom. Eu acho que falar também, eu praticamente não uso redes sociais. Eu uso, Verdade. Deixa eu só ver no Instagram. Eu tenho o Eu uso Facebook, tanto mas LinkedIn. é pouco que eu uso mesmo, muito pouco mesmo. Eu uso muito para trabalhar. Aí eu uso o Facebook e o Instagram porque eu preciso trabalhar com E rede quando social. não, e acredita quando eu falo assim, eu tenho Facebook, aí o pessoal fala, meu, isso é coisa de tiozão, meu. Não, o Facebook hoje em dia virou uma coisa mais O de... pessoal que está assistindo aí quiser tirar alguma dúvida também, aproveita contato, aí, entra lá, entra lá, pô, fala com eles. O lá. meu Instagram é o Daniel Bertolino. Porque meu cunhado mudou esses dias, e aí por isso que eu fui buscar, porque era outro nome, aí ele achou que precisava fazer um ajuste, o meu cunhado é do marketing, aí ele estava aí melhorando a minha imagem aí, então é o Daniel Bertolino, tudo junto, tá bom? Segue lá, que vai ter bastante coisas boas lá. Quiser encontrar o Diego, Então, Ele é rede social. eu tenho o Facebook, mas quase não uso também. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem para quem está ouvindo vocês aí, pode ser uma mensagem cristã, pode ser uma mensagem de faça o seu imposto de renda, não sei o que vocês querem deixar pro pessoal. não vacila. Eu quero deixar uma mensagem aqui, quero agradecer primeiramente o convite, tá? Obrigado. Nós que agradecemos a presença de Peço vocês. desculpa a Jéssica, né? Pelos desencontros, e tal dia. Diego, hoje não dá, Diego, mas é um prazer estar aqui, é uma alegria. Quero agradecer a todos vocês
Foi uma honra participar e dizer para você que não se assuste com o que você ouviu aqui, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família, é o que eu desejo para você, tá bom? Você que está nos assistindo, que Deus possa te abençoar, tá? Que você tenha um ano repleto de paz, que nós possamos entender que essas coisas que estão acontecendo não venham nos desequilibrar, sabe? Quando a gente olha para tudo isso que nós conversamos aqui, todos esses fatos que acontecem, que nós mesmo estando no meio cristão, poxa, mas isso acontece sim para que os justos façam as diferenças, tá? Então, isso não me espanta, isso não me assusta, pelo contrário, isso acrescenta a nossa fé e mostra para nós que cada dia nós temos que olhar para Cristo e seguir os exemplos de Cristo. Então, é isso que faz a nossa separação. Então, que Deus te abençoe. E que isso não sirva para nós falar, isso não tem mais jeito, vou fazer isso mesmo porque todo mundo faz. Não, pelo contrário. Que nós possamos ser luz, e essa é a minha filosofia desde criança. Nós precisamos ser luz. Então, que você seja luz aonde você pisar a ponta dos teus pés, não importa a sua profissão, não importa o que você faça, seja luz. Não se misture, que Deus vai te abençoar. E quem dá crescimento, entenda isso, você que é empresário, quem vai te dar o crescimento é Deus. Quem vai dar crescimento para a sua casa é Deus, para a sua família é Deus. Então, Deus te abençoe e muito obrigado, pastores. Glória a Deus. Isso aí, Diego. Primeiramente, eu quero agradecer ao podcast por ter realizado esse convite. O Daniel já pediu desculpas ali à Jéssica. Reforça as desculpas, Jéssica. Isso não vai acontecer na próxima. Nós não somos tão difíceis assim. Mas valeu bem a pena, viu? Quase 2 horas. Legal. Para mim é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Achei sensacional participar. E para você que nos ouviu, como o Daniel falou sobre o que nós trouxemos aqui de assunto, não é para assustar ninguém, e sim para informar. É informação, porque a informação constrói um futuro melhor para todos nós. Então o intuito aqui não é apavorar ninguém e você ficar desesperado, eu não posso mais acreditar em igreja, eu não posso. Não, pelo contrário, você tem que acreditar sim na igreja. Se você faz parte de uma igreja e você coopera para o bem, você coopera para ajudar o próximo, independente de quem você ajuda ou por quem você está sendo liderado, você já está fazendo a diferença. E foi para isso que Cristo nos chamou, para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então não precisa ficar assustado, não precisa ficar desacreditado de igreja, e continua na tua caminhada, na tua fé, crendo nesse Cristo Todo-Poderoso que nos chamou para essa tão maravilhosa luz, a presença de Deus. É Tá isso ok? aí, pessoal. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo cabeça que nós batemos aqui. Agradeço a presença de vocês, Jéssica, Deus abençoe a tua vida, Tiago, Paulo, Diego e Daniel. Obrigado. E você que está em casa, Deus abençoe a tua vida também. E viva Jesus!